Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um dos mais esperados episódios aqui do Cúpula Cast. Mais um episódio de Cúpula Saga. Quem fala é o André Gioni, o seu host. E quanto menos eu entendo de Jojo, mais eu entendo de Jojo, cara. Caraca, e aí pessoal, quem fala é o Dude, e assim como a Netflix atrasou, nós atrasamos o episódio de Jojo, pra entrar no clima, né? Oi gente, aqui é a Helena, faz um tempo que eu não tô aqui, mas eu queria perguntar a vocês acreditam na gravidade? Aqui quem fala é Hugo, e o motivo é porque é Jojo. É isso, cara, perfeito, It's tá Jojo. muito alinhado aí com a minha frase. Inclusive um off-topic aqui, não muito off-topic, mas depois de terminar de assistir a parte 6, cara, eu fui pro YouTube pesquisar um pouco o que as mentes que mais gostam de Jojo aí estão falando por aí, por que as pessoas gostam tanto, saca? Pra eu ver outros pontos de vista do porquê as pessoas gostam, porque eu tô muito habituado a ouvir o que o Dude fala, o que a Helena fala, mas eu queria ver o que outras pessoas definem como, eu gosto de Jojo por causa disso. E, rapaz, é cada coisa que o cara vê que é muito único, cara. Acaba sendo cada vez mais único e alguns eu não entendo. E por isso que eu digo, cara, quanto menos eu entendo, parece que mais eu entendo a loucura Sabe que que pode fazer? Fazer um paralelo com obras de arte. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para as obras de arte e vão ter uma interpretação por elas mesmas, né? E isso acontece muito com Jojo, sabe? É verdade. Senti a gente lá no MASP em São Paulo, né, Dude? Recentemente a gente esteve lá, conhecendo lá o Liberdade, conhecendo o museu, coisa arada. Dude esteve lá no Overdrive, né, Dude? Gravando um episódio recentemente. A gente gravou um episódio especial lá pros apoiadores lá, falando sobre a ida ao carnaval em São Paulo, né? Nós da família Buscapé aqui, né? Eu e o André, praticamente no fim do mundo, conhecendo a cidade grande e o susto e os perrengues que a gente passou, né? Porque o cara que mora no interior e vai pra São Paulo só passa perrengue. Cara, isso aí foi engraçado. Foi engraçado. A Helena tá rindo e tá acostumada do Rio, já da loucura. Mas, nossa, a gente aí... Se bem que tu não é da capital, né, Helena? Não. Mas eu também, quando eu vou pro Rio, quando eu vou pra São Paulo, esses lugares assim, eu fico super perdida. Eu entendo vocês. Complicado. O cara se sente num, sei lá, velho, num velho oeste muito movimentado, assim. Parece que é cada um por si, é violento, o negócio é muito louco, assim, sabe? Parece que pode fazer o que quiser, mas tu não pode. Muitas experiências, né, André? Muitas experiências. Muitas, como é que a gente tava falando? Muitas crenças limitantes sendo quebradas, Crenças limitantes sendo quebradas, velho. Nossa, o que mais teve foi crença limitante sendo quebrada em São Paulo, velho. Muito bom, mas é muito isso. Bom. É isso aí, cara, é isso aí. E bom, vamos lá, até lembrando essa outra coisa aqui, né, lembrando, a gente lembrou do Overdrive, recentemente a gente gravou aqui sobre animes malucos, citamos Jojo lá, inclusive, mas estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso papo sobre Jojo no nosso Cúpula Saga, e para quem não lembra, para quem é a primeira vez que tá esbarrando aqui nesse quadro do Cúpula Cast, o Cúpula Saga basicamente é um quadro onde a gente escolhe uma obra, pode ser um mangá, pode ser um anime, mais longa, e a gente vai lendo ela, assistindo aos poucos para trazer episódios aqui onde a gente comenta em mais detalhes, com spoilers, inclusive episódio com spoilers, sempre bom lembrar que todo Cúpula Saga tem spoiler, então se você não gosta de spoiler e quer assistir o anime ou ler o mangá antes de ver a gente comentar sobre, cara, para o episódio aqui, vai lá assistir, vai lá ler e depois volta, porque senão... Bom, tá avisado, né? Vai ter spoiler. Não sei nem a partir de que ponto vai ter spoiler já, então já fiquem ligados aí. E bom, pra somar aqui no comecinho do cast, como é sempre bom lembrar o ouvinte aí, a ouvinte, cara, se você gosta do nosso projeto, gosta desses quadros diferentes, gosta do amor e carinho que a gente dá pra conversar sobre esses assuntos, e também tem um certo amor e carinho pela gente, considere apoiar o nosso trabalho. Lá no catarse.me/Cúpula Trovão, você pode encontrar formas de apoio da Cúpula, né? Então, por lá dá de apoiar via boleto ou via cartão de crédito. A partir de 5 pilinha por mês, você consegue ajudar a gente a chegar muito mais longe. Cada vez está aparecendo mais apoiadores, mas cada R$1 importa muito. E se cada ouvinte apoiasse com R$1, cara, nossa, a gente fazia mágica tava acontecer na lua aqui, cara. Mas é isso aí, então esse é um dos jeitos de apoiar. O segundo principal jeito de apoiar é divulgação no boca a boca. Então, assim como o Dude me incomodou pra caramba pra assistir Jojo, a Helena também vendeu peixe de Jojo, você pode incomodar os outros
pra ouvir o Cúpula Cast. Olha só, Dude, o que tu acha sobre isso? Tu acha que é um jeito com saudável? Não, é o jeito mais saudável possível de você disseminar a palavra do Cúpula Cast, né? Você comentar com um amigo, escutei um episódio lá de Jojo muito foda, dos caras comentando, os caras passando pano ferrenho pra Jojo e tudo mais. E também, né, eu já vou deixar aqui o disclaimer pra você se inscrever no canal do YouTube da Cúpula, né? E também deixar o seu like e o seu comentário, que querendo ou não, agora no final do mês de fevereiro vai ter o episódio especial ao vivo, né, que nós lemos os comentários dos episódios do mês, né? Então, Perfeito. a gente vai ler os episódios do Entre Raios e Trovões, que foi o nosso novo quadro, que a gente discute as batalhas mais épicas dos animes, e também vai ter sobre o episódio de Jojo de hoje, né? Então ainda dá tempo de você comentar lá no YouTube e a gente lê o seu comentário no episódio especial ao vivo no final do mês. Perfeito, cara. E além disso, tem uma condição especial, que esse próximo episódio vai estar sorteando um mangá pra um dos melhores comentários, cara. Então, olha só. Então, se você quiser ler, ou enfim, ler todos os comentários, caprichar no seu... Não, esse aqui ficou bom, mas o meu vai ser melhor. Então vai lá, escreve um comentário bom, que a gente vai separar e com certeza vai ser lido. E no final do dia a gente vai sortear aí, entre os melhores comentários, um mangá da Amazon aí, pra galera poder, enfim, importante falar que é um mangá à sua escolha, né? Não é um mangá que a gente escolhe, é que a pessoa escolhe, né? É verdade. A pessoa Depois a gente forma as regras certinho, porque senão o cara vai lá escolher a edição especial em japonês que vem lá do não sei onde. Vem lá do Himalaia. O cara vai quebrar a cúpula, né, cara? Então não, você não pode, você não quer quebrar a cúpula, né? Então, cara... A gente vai dar lá certinho as regras desse sorteio, mas, cara, participa, vai ser legal. É só um jeito aí simbólico de a gente poder recompensar vocês pelo apoio e pela participação nos episódios, beleza? E bom, vamos lá. Vamos entrar de uma vez por todas, até porque, cara, eu tô muito querendo conversar sobre essa parte. Eu terminei de assistir hoje, no dia da gravação desse episódio, terminei de assistir. A deadline. Cara, foi calculadíssimo. Nossa, depois imagina. de postergado, meu Deus. Não, a Helena e o Hugo devem ter ficado muito puto comigo, cara, porque eu posterguei isso aqui muito pra gravar. Não, pior que não. Eu também fui terminar de assistir hoje. Eu tava falando com o André mais cedo, eu terminei de assistir hoje. Eu fiquei postergando também, poder ir assistindo aos poucos e assistir os últimos episódios no último dia. Olha aí. E o Hugo, terminasse faz tempo, Hugo, ou não? Cara, eu terminei acho que semana passada, acho que era sexta passada eu terminei ele, e depois eu fiquei a semana fazendo o que tu fez, de entrar no YouTube. Falei, não, cara, eu preciso entrar no YouTube pra entender um pouquinho mais. Entender a fundo, pra entender a cabeça do Dude e da Helena. Entender a cabeça, não viaja, mano. Que gosto, daí foi massa, foi uma semana massa. Valeu a pena ter terminado uma semana antes e ter... digerido, até enchi o né? saco do André um pouco, mandei uns vídeos pra ele, André, vê isso aqui, André, quando terminar. Boa, mas me ajudou, cara, me ajudou. O canal, inclusive fica aqui a recomendação, um canal chamado Jojo99, aí o cara é um brasileiro, ele faz conteúdo, bom, a princípio até onde eu pude ver é exclusivamente sobre Jojo. O cara gosta muito de Jojo, ele tem vários vídeos, tem uns vídeos de teoria meio maluco lá, que eu não sei se eu concordo com algumas coisas, mas tem umas coisas bem legais lá, então fica a recomendação aí do canal pra você que é fã de Jojo, provavelmente tá ouvindo esse cast, provavelmente é fã de Jojo, se viu até a parte 6, cá entre nós, né, senão você assiste, já sei que você começou. O cara que chegou até aqui e dizer que, mano, Jojo não faz sentido, não sei porque eu tô assistindo, o cara é um lunático, né, mano? Não, justo, peraí, eu posso continuar falando que Jojo não faz sentido. Mas não, tipo, tu não pode falar isso e dizer que não gosta, velho. Porque se tu não gostasse, tu já teria parado, tá ligado? Justo. Talvez, dependendo de casos e casos, como o Hugo, que tá aqui a contra vontade, né? Então ele foi forçado a assistir todas as partes de Jojo, mas vamos ver quem sabe muda, né, cara? Nos outros episódios eu achei que ia mudar. Ele veio com o bait que ia mudar e não mudou porra nenhuma. Então, vamos ver agora como é que vai ser. Eu tô esperando isso desde a parte 4, né? Toda parte nova, assim, ele comanda no grupo. Não, agora eu tô gostando, pá, não sei o que. E depois ele fica quietinho, ele some. Então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí com a parte 6. Vamos ver se esse teor vai ter mudado. E bom, cara, parte 6, Stone Ocean, disponível na Netflix. Adaptou, foi dos volumes 64 a 80, se eu não me engano. Foram 16 ou 17 volumes. Publicados de 1999 a 2003. Então, é relativamente antigo. Já faz 2 décadas que isso aqui acabou no mangá. Apesar de a história se passar em 2011. Vocês que leram o mangá aí, de Helena, no mangá também se passa em 2010, 2011? Sim. Ou não? Sim? Exatamente. Então o Araki tava escrevendo à frente do seu tempo mesmo. Então, É porque... Saquei.
É porque teve uma parada assim, porque na minha cabeça, daí já vai aquela pira de fã, né? Teorias. É que na minha cabeça, o Araki usou daquela crença que o final do mundo era em 2012 com o final do mangá. Tá Caralho! ligado? Tipo, do final do mundo de ser 2012. Nossa, porque essa será? é uma crença mais antiga que o calendário Maia, ele só ia até 2012. Então ele botou a história em 2011 pra meio que o Put ser o catalisador do 2012, tá ligado? Tipo, Caralho! o fim do mundo, pá. Tá, mas tu inventou isso aí ou tu leu isso aí em algum lugar? Cara, eu li em muitos lugares, tá ligado? Caralho. Faz um sentido do caralho, tá ligado? Mas Nossa, daí, total. como foi de Jojo, eu posso acreditar, né? Porque tudo é possível em Jojo. Até porque começa lá com as máscaras lá É que dos também- caras dos Pilar porque, Man assim, e os sem caras... querer- bicho, tá aí, ó. É porque, sem Confirmado. querer comer de trás pra frente, né? O Made in Heaven, que é o stand final do Put, ele faz referência aos Cavaleiros do Apocalipse, né? Ele é o cavalo branco, né? O cavalo de mudança e parará e tal. Olha E só. tem toda essa parada de mudar o universo e tananã, e eliminar tudo. Mas isso é um papo lá pro final do cast, mas É verdade. faz um sentido, tá ligado? Faz um sentido. Pode fazer, então tá aí. Então, foi publicado na Shonen Jump. Inclusive, às vezes eu esqueço que Jojo passou na porra da Shonen Nossa. Jump. Hoje não é mais, né? Mas era na Shonen Jump, não sei se era semanal, acho que era. E, bom, o estúdio seguiu sendo o mesmo, né? De todas as outras partes de Jojo, o David Production. Apesar de a gente ter uma coisinha ou outra pra falar sobre a produção, eu sei que a Helena tá se coçando já pra falar um pouquinho sobre isso. A gente vai chegar nesse momento também. Mas, bom, foi lançado em partes aí na Netflix, vindo 12 mais 12, depois mais 12 episódios. Também falaremos sobre isso, porque, bom, temos opiniões, eu acho que complexas, a se dizer assim, né, sobre isso. Mas vamos lá, cara, a gente parou na parte 5, uma história que se passava lá era na Itália, Roma, né, então não tinha nada a ver com o que tá rolando aqui na parte 6, literalmente nada a ver com o que tá rolando na parte 6. Absolutamente nada, né? Cara, dá pra facilmente você talvez ter um pouco de contexto de quem é o Jotaro, que aparece mais de uma vez, né? Apareceu na parte 4, apareceu na parte 3, parte 5, não que eu me lembre. Apareceu no começo, no episódio 1. Só ele aparece- eu mandei Isso, é aquele verdade. personagem lá pra fazer uma missão, porque Exato. tem uma ligação com o meu vilão antigo e ele some daí. Isso, e nunca mais aparece, mas aparece. E agora na parte 6, mais uma vez, ele volta a aparecer, né? Nessa mesma pegada, de aparece um pouco no começo, depois volta mais pro final. Aham. Mas estamos aí, entrando em Stone Ocean. E Dude, então, como um grande fã de Jojo, como um grande fã de Jolene Kujo, que quase comprou uma figure. Quase comprei uma Jolene. Quase comprou uma Jolene, olha aí. O preço tava bom, ela tava bonita e quase comprou. Cara. E ela tava com as cores reversas dela ainda, cara. Muito Tava. massa. Muito Jojo. Mas vamos lá, Dude, cara. Conta pra gente, relembra o ouvinte aí que talvez já leu, já assistiu faz tempo. O que tá acontecendo em Stone Ocean, cara? O que tá começando Cara, essa história? O que é a sinopse dessa porra? Basicamente, o enredo de Stone Ocean ele introduz uma mulher, né, que é a Jojo dessa parte, né, que, querendo ou não, até o atual momento, é a única mulher protagonista da saga de Jojo's Bizarre Adventure, né, que é a Jolene Kujo, que ela é filha do Jotaro, e ela é uma delinquente que foi presa injustamente por assassinato, né, que aconteceu um assassinato de trânsito, né. Basicamente, ela atropelou ela foi incriminada por um atropelamento de um cidadão na rua, né? E a sua condenação, na verdade, é forjada por um seguidor do Dio, né? Que é o Put. E dentro da prisão, ela recebe um amuleto entregue pelo pai dela que ativa o seu stand, que é o Stone Free. E a partir dali, ela começa a sua luta para sobreviver contra outros detentos que também detêm os poderes do stand, assim como as armações do Put, né? Que o Put é o vilão dessa parte, né? Que ele, diferente das outras partes, ele é um vilão que já é introduzido mais cedo, né? Então, a partir dali, nós temos a história de Jolene e Put. Massa. E, bom, aí a gente vai começar, né, cara? A gente vai começar, como de praxe aqui no Cúpula Saga, a gente tenta comentar um pouco, mais ou menos em ordem cronológica, a gente tenta não ficar falando sobre o final dessa parte já no começo do cast, né? Então vamos começar do começo. Uhum. E aí eu quero passar aqui, já que a Helena tá aqui faz muito pouco tempo, né? Quer dizer, faz muito tempo que ela não tá aqui pra falar de qualquer coisa. E agora pra falar de Jojo ainda, então eu queria ouvir um pouquinho, Helena. Começar contigo. Como é que foi pra ti essa mudança, se é que tu consegue lembrar? Essa mudança da parte 5 pra 6. Lá quando tu começou, né, a assistir e tal, porque Jojo tem muito essa característica, né, de mudar
o seu jeito de contar a história de uma parte pra outra. E eu queria saber como é que tu se sentiu. Compartilha com a gente aí, pra começar o papo. Então, Stone Ocean é uma parte mais moderna, né? E por ser uma parte mais moderna, a gente, assim, o que mais impressiona no início dessa parte é o fato de a gente ter uma protagonista feminina. Então, todo mundo ressaltou muito isso na época que o mangá saiu, ressaltam ainda isso durante essa parte do anime, e isso traz um protagonismo não só pra ela, mas para as detentas que estão junto com ela também. E por que isso chama tanta atenção no começo? Porque ela não é a sua típica protagonista feminina de anime. Ela não vai gritar no seu ouvido, não vai falar nha, nem nada do tipo. Então, ela tá ali pra ser uma protagonista, ela tá ali pra poder ser o reflexo de uma sociedade e de uma mulher que foi largada pelo namorado, que sofreu uma retaliação aí por parte do namorado e que se sente abandonada pelo pai. Então, ela é marginalizada e isso faz com que a gente tenha uma certa empatia por ela logo nesse começo. Eu acho que ela é um dos personagens de Jojo mais fácil da gente sentir empatia, porque ela é mais próxima da realidade, diferentemente do Jonathan, que é um gentleman inglês, ou do Joseph, que é bem mais assim, caricato, mais carismático, ou o Jotaro, que é aquele Shed, né? O Shed perfeitão. Então, ela traz algo muito mais humano, muito mais empático do que os outros personagens, e entrar nesse mundo, pra mim, foi como poder ver alguém semelhante a mim. Uma mulher com dificuldades e com uma vontade de vencer. Essa foi a minha primeira impressão. Uma mulher presa. Queria ser uma mulher presa, então é isso. Né? Se sentiu... Cara, eu senti muito isso também, porque eu achei que desde a parte 4 a gente começa a ter um pouco mais de pés no chão, assim, de Jojo, sabe? E, claro, de suas devidas proporções. Se eu ia falar isso, pés no chão de Jojo. É que eu quero dizer no sentido de essa conexão com a realidade. Uhum. Então, quando a gente vê na parte 4, beleza, se passa numa cidade que teoricamente existe, mas ao mesmo tempo tem muita coisa maluca por lá. Aí na parte 5 a gente tá vendo o mundo da máfia lá não sei onde, então também não é tão fácil de se conectar. A hora que a gente chega na parte 6 e tá se passando numa prisão, e se eu não me engano é até nos Estados Unidos essa prisão, não tenho certeza. Sim, em Orlando. Pois é, então a gente acaba, pra gente ter muito essa conexão, né, com os Estados Unidos, enfim, acaba que fica muito mais próximo de a gente entender aquele ambiente e conseguir até focar um pouco mais nos personagens, eu diria, porque parece que tu não tem que gastar tanta energia pra entender o que tá acontecendo no contexto geral, saca? Porque é uma prisão, ponto. Então, o dia a dia de uma prisão, tem as detentas, tem os guardas. Todo mundo já viu isso em filme, em série. Então, o Prison Break da vida, né? Exato, tu quer ver como que o Araki vai contar esse Prison Break. Eu acho que essa é a pira. Porque Prison Break tu já viu. Talvez não a série, mas tu já viu muitas séries de fugir da prisão e filmes que fogem da prisão. Já é batido isso. Então tu quer ver como que o Araki vai contar isso. E ainda mais com uma protagonista tão diferente. Então, cara, eu acho isso legal. Acho que foi o que me prendeu, assim, nos primeiros episódios de Stone Ocean. No início... Pode falar, Hugo. Não, eu só ia dizer que, como todas as outras partes anteriores, o início dessa parte me deixou muito feliz. Até falei pro André, que eu achei muito bom. Essa questão do pé no chão que o André se refere é porque o motivo que faz ela ir para a prisão é ok. Tipo, tu já viu uma história parecida no sentido de alguém tentar botar a culpa em outro e essa outra pessoa se sentir, ai meu Deus, eu preciso aceitar isso porque ele vai me amar e se eu não fizer isso ele não me ama mais. Então, tu já viu isso acontecer, alguém se deixar levar a culpa pra outra pessoa se livrar. Tu já viu isso acontecer, não nessa proporção de uma morte, mas em algum momento da vida, ou tu já foi essa pessoa que levou a culpa por algo, ou tu já precisou de ajuda de alguém pra poder se livrar de algo. E ela, como vocês estão dizendo, ela é uma pessoa muito fácil de tu olhar o primeiro episódio e dizer, cara, eu tô torcendo por ela. Sabe, é muito fácil tu querer que ela se dê bem. Não pense, mas ela mereceu. Não, tu pensa, não. Cara, eu comprei a ideia dela. E nos 2 primeiros episódios, o Araki ele deixou muito claro tudo o que estava acontecendo. Deixou muito claro que Bom,
é com spoilers, né? Mas não vou tentar dar o menos possível. Que o namorado dela que tá envolvido junto com ela nesse acidente, ele já deixa tudo bem explicadinho nos 2 primeiros episódios. Ó, aconteceu isso, e ela tá sendo presa por isso, só que foi uma armação, como o Dude falou, do carinha ali, ó, do Putin. Então vamos ver o que acontece daqui pra frente. Então, como o André disse, ele deixou bem explicadinho, bem amarradinho, bem pé no chão, no máximo possível de Jojo, e tu aceita aquilo, né? E outra coisa que me chamou muita atenção nos primeiros episódios é que não foi colocado mulher apenas como uma fantasia. Tipo, eles vão pegar Jojo, vão não botar uma roupa de etizado, mulher. não teve o raio et da... Não. Não só isso. A questão de, tipo assim, ó, é apenas mais um personagem Jojo, só que agora com roupa feminina. Não. Tem motivo ser mulher. Né? Até que nos primeiros episódios aparece a outra falando sobre o silicone dela. Então, tu vê que são coisas que se fossem homens não daria certo a história. Então tem um porquê ser mulheres. Entendeu? Nesse início eu achei muito bacana isso. Aí por isso que me prendeu. Cara, o que eu achei mais legal nesse começo de Stone Ocean é o fato de a gente sair de uma aventura onde tinha um monte de homem mafioso viajando pelo país em uma missão pra gente partir pra um grupo de mulheres dentro de uma prisão, né? Então eu gosto muito dessa renovação que o Araki dá em cada parte. Então não tem, tipo, como ele não pegou praticamente referência de nada. Tipo assim, não é uma aventura que eles vão andando pelo país. São situações dentro de um presídio, sabe? É totalmente diferente, é tudo novo, sabe? E eu gosto muito dessa ideia de tu limitar o espaço, porque fica muito melhor tu trabalhar, por exemplo, o stand da vez, o stand inimigo da vez, né? Tu não precisa fazer uma grande viagem, tipo, não precisa ter aquelas paradas do, quanto tempo passou, eles estão viajando pra tal local e tudo mais. Tudo bem que no final da parte tem mais essa parte viajada, mas essa questão do começo de ela tá numa cela e tem as outras presas que também tem stand e a relação delas com as outras mulheres, e principalmente o que o Hugo falou, cara, tipo, são mulheres que não tem aquele traço de fanservice ou aquele traço que não parece ser uma presidiária, sabe? Eu acho interessante que o Araki, como aí, claro que a Helena pode me corrigir se eu estiver fora do meu lugar de fala aqui, mas eu sinto que ele consegue, mesmo sendo um homem, né? Ele consegue escrever, de certa forma, essas mulheres mais brutas, eu vou colocar assim, né? Porque, pô, são todas detentas numa prisão, então, no mínimo, brutas elas devem ser, né? A maioria que não tá lá injustamente. Mas ele consegue escrever elas de um jeito que, como a Helena falou, ela, de certa forma, ele quer, já de começo, deixar claro que ela não é quem a gente, ou até mesmo quem o espectador japonês na época, o leitor japonês na época, tava acostumado a ler. Tava querendo mostrar que, cara, Jolene e essa rapaziada que ele vai contar aqui agora, essa mulherada aqui, cara, não tem nada a ver com o que tu tá esperando. Tanto que ele já começa mostrando logo cedo, que ela tava se masturbando na sala e um guarda viu ela. Um negócio assim, sabe? Então, tipo, é um contexto super esquisito. Acho que eu nunca vi um anime falando sobre isso. E ele não fala de um jeito que ele torna aquela situação constrangedora pra quem lê. Não é fetichizado, não é uma coisa fetichizada. Exato. É uma coisa mais natural mesmo. Exato, porque muito é mais natural. parecida com a realidade. Exato, porque em prisão essas porra é natural, é assim, saca? Então, tipo, não interessa se é um homem ou uma mulher, é natural. Então ele consegue contar isso e não dando um ênfase, e aí eu acho que a produção do anime também mandou bem, porque cá entre nós, tem muito anime que pega uma obra original e acaba mudando, né? Trocando essas coisas aí, aqui e ali. O que tem de anime que aumenta... de apresentar, né? O que tem anime que aumenta peito de menina aí, pelo amor de Deus, cara. Então, por quê? Porque os caras querem atingir públicos um pouco diferentes, tentar, enfim, né? Tornar popular Vender. uma coisa que o autor não queria, talvez, na época. E eu sinto que o David Production não fez isso, e eu gosto porque deixa muito orgânico e fica muito claro que, cara... Elas são duronas, não interessa se é mulher, não interessa se é homem, e a curva de interesse só sobe, porque fica diferente, mais uma vez, né, Jojo sendo diferente do convencional. Então, cara, eu acho muito bom esse começo mesmo, assim, de verdade. E eu sigo completamente seu voto. Eu acho que um dos detalhes que chamam muita atenção pra isso no começo é a Hermes tá escondendo dinheiro no silicone. Ela abre, né, o peito aqui do lado pra poder esconder dinheiro. E isso acontece mesmo, né, em prisão. As mulheres escondem dinheiro em tudo quanto é canto. Então é muito real, é muito palpável esse início dessa primeira parte.
E porque, cara, chance pra fazer coisas que qualquer autor médio faria, o Araki tinha, porque era um contexto onde tinha um monte de mulher presa e todos os guardas eram homens. Então pensa em qualquer anime que não seja Jojo, o contexto que isso... Bota um eti no gênero, acabou. Né? Então, com certeza ia ter muita cena que, cara, ia ficar com aquele pé atrás, né? Mas não foi o caso aqui, então acho que essa surpresa positiva que vai do começo ao fim da parte 6 foi muito legal, né? Não esperava isso do Araki, mas vamos supor se isso fosse a parte 1. Eu não acho que ele fosse entregar isso, sabe? Então eu gostei. E eu acho que também, gostei. eu não tava vivendo nessa época ainda, o Jojo, né, em 2000 nos anos 2000, vou dizer assim, né? Mas que deve ter sido um choque, com certeza, né? Porque tu sair do mangá onde toda a parte tem um grupo de homens bombados ou um grupo de homens andando e com stands e partir pra uma parte onde só tem, na sua grande maioria, mulheres, deve ter sido uma dificuldade pro Araki pra conquistar os fãs, com certeza. Que, querendo ou não tem uma figura masculina muito presente na história, tirando o Error Report e a Anastácia. É que a Anastácia tá no Netflix, mas eles falam Anasui. Anasui, né? Anasui. Anasui. Eu não sei. Mas enfim, são as duas únicas figuras masculinas mais presentes na história. E querendo ou não, se tu não se familiarizar com ela, tu vai ter que se familiarizar com as outras. Mas sendo que naquela época o homem masculino tinha uma tara por não, mulher protagonista, pá, pô, diferente e tal. Difícil de se habituar, né, nessa época, né? Hoje em dia já não tanto, mas deve ter sido uma dificuldade bem grande pro Araki na época, né? Sim. E são boatos, assim, de que ele queria desenvolver relacionamentos lésbicos dentro de Stone Ocean, mas houve uma certa barragem ali, né, por parte do editor-chefe. Boatos, né? Não tem como confirmar isso. Mas a gente sabe que após a parte 6, o Araki começou a desenvolver outras coisas, como, por exemplo, ter um protagonista paraplégico, né, que é o caso da parte 7... ter na parte 9, por exemplo, uma personagem ou um personagem, né, que a gente ainda não sabe ao certo o gênero. Então, fica essas dúvidas, ou na verdade são propositais, né, são coisas propositais, porque ele trata nessas obras justamente desse propósito de inclusão. Ele tem um propósito de inclusão. Fica muito claro na estética dele, né, que ele não liga pra isso, ou que ele tá tentando até criticar alguma coisa ali, né? Um jeito de olhar pra sociedade, um jeito de que, por que o cara é homem e ele não pode se vestir assim? Ou por que essa aqui é mulher e ela não pode ser assim, saca? Eu sinto um pouco isso em Jojo, eu gosto legal. Ele traz essas discussões bem atuais, assim. Sabe o que é legal? É tu pegar o Jotaro dessa parte e botar do lado do Error Report e do Anasui. Se, tipo, tu vê os character design atual do Araki e o Jotaro, assim, do lado, tu vê, mano, ele mudou muito, tá ligado? Ele quebra muito o paradigma. E o Jonathan, então, tá ligado? O Jonathan da parte 1, saca? Nossa. Tipo, não tô dizendo que um é melhor do que o outro, mas é legal ver como ele muda e adapta até mediante o contexto, sei lá, que tá acontecendo, saca? Tipo, no mundo, fora da obra dele. Então, eu acho isso muito legal, assim. Acho que o Dude falou sobre isso em algum outro episódio aí já do Cúpula Saga. Mas cara, pode falar, Hugo. Uma pergunta sobre essa questão porque, assim, eu falei ali que eu gostei muito do início, porque ele trouxe as mulheres e tal. Só que, talvez agora com o que a Helena falou, talvez pode ter sido, aconteceu não até pela vontade do próprio Araki. Só que eu senti que durante o próprio anime, tipo, não tinha guardas mulheres, eram tudo homens. Tem uma hora que ela vai brigar e aparece homens, e começa a aparecer muitos homens ao redor dela. Que eu comecei a pensar, mas eu tô numa prisão... Eles até falam que é uma prisão que tem a parte feminina e do lado tem a parte masculina e tal. Mas parece que, tipo, ele iniciou... pessoal, isso aqui é uma coisa mulher e eu achei muito massa. Só que na metade pra frente parece que começou a aparecer vários homens de volta. E meio que eu senti que se perdeu um pouco a questão da parte feminina do anime como um todo. Tudo se transformou em vamos para a luta e vamos resolver o problema. Aí podia voltar a ser só homens que estavam ok, sabe? Tipo, do início, a questão do silicone, a questão até da jogada dela com a que o André trouxe. Se pegou se masturbando. Tem a questão dela com a garota que tava junto com... Tem até um episódio que eu gostei muito que como tu falou dos brutos, que ela traz uma mulher que não é tão bruta, que ela ia apanhar, e a Jolene vai lá e ajuda ela e explica, cara, ou aqui tu se transforma um pouco mais forte ou tu vai se ferrar aqui dentro.
na biblioteca lá e tal. Eu achei Uhum. muito bacana. Só que da metade pra frente parece que se perdeu um pouco isso das mulheres serem fortes dentro do próprio do próprio anime. Ela começa a ser salva pelos homens, começa a aparecer os homens, e eu senti que até os vilões, parece muitos vilões masculinos. Pô, tu tá numa prisão feminina. Eu senti falta um pouco de mais feminino, assim. Mas eu não sei se tem a ver com o que a Helena falou, que talvez, de certo, podaram um pouco ele pra não... Eu tenho minhas teorias, mas eu acredito muito que, obviamente, deve ter tido mão do editor em cima disso, né? Porque, querendo ou não, no final tem que vender. No final tem que agradar o público e vender. Então, é uma transição... A gente, vamos pensar, né? 1999, 2000. Loucurado, mano. Mas agora que o Hugo falou, eu meio que tinha percebido isso, mas eu achei que no final era porque, pô, como o Dude falou, o Pucci, que é o vilão ali, o grande vilão, ele tá na obra o tempo inteiro. Então é natural que a gente tenha essa presença masculina, porque ele é um homem, né? Então começar a força opositora, enfim. Mas agora que o Hugo falou, depois da mulher que tinha... Dos 3... A mulher que tinha o da prisão, que dava amnésia e tal... que só 3 coisas que tu lembrava. Exato. Então, depois dela, até onde eu me lembro, a gente não teve outra força opositora, ou então realmente mais essa força... Foi quando elas saíram da prisão, né? A partir da hora que sai da prisão, até que faz sentido, porque não tá mais na prisão, mas aí poderiam se ter mais mulheres, eu acredito, até pra explorar isso mais um pouquinho, mas eu concordo. Acho que o Araki acabou optando, não sei se foi ele, não sei se foi a editora aí na época, mas é verdade, cara. Realmente isso vai decaindo aí um pouquinho, né? Um traço bem forte do começo acaba decaindo um pouquinho, né, ao longo do passar da parte 6. Eu senti muito naquela parte da briga lá, que eles estão numa parte que é só os detentos mais ferrados lá. E é só ela de mulher no meio de um monte de homem. Como assim? Realmente. Aquela parte ali foi que me fez... Aí agora que a Helena... Isso era um ponto fraco, eu tava pensando. Mas como a Helena falou e o Dude falou, tem que vender. Tá em 99. Por nada ele quis mostrar, agora que a Helena disse que até queria mostrar coisas lésbicas e tal, e por nada isso também era um ponto que ele, eu quero mais mulheres, e acabou cortando, porque eu senti falta, assim. Não era o Anasui que era pra ser uma mulher? Era pra ser a Anastácia. Pois era pra ser a Anastácia. Pois é. Faz sentido. Aí esse ia ser o tal do romance, né? Só que a equipe inteira ia ser mulheres, além do Exile Report, que ia ser o único homem, né? Então... Não, e detalhe, né? O Anasui, ia ser mais massa. Ele é totalmente feminino, né? Se tu olhar pra roupa dele, tipo, o Araki falou, então eu desenho um homem, então. Foda-se. Ficou igual, tá ligado? Ela só tirou os seios, apaga aqui, pronto, virou um homem. Eu vou desenhar aqui o corpo do Jotaro, mas a roupa aqui, o resto, tudo muito eu vou bom, colocar o que eu quero aqui, então. E vão mas assim, tem um Empório também, mas é uma criança, né? Mas mesmo assim tem uma presença masculina forte até lá pro final. Tem, ele aparece mais no meio pro final aí. Mas, cara, é interessante. Aproveitando que a gente tá falando de alguns personagens, eu acho que dá pra gente ir já trazendo alguns dos melhores personagens aqui pra conversa. E eu queria a gente aprofundar um pouco mais, na verdade, a discussão sobre a Jolene, porque a gente falou que ela tem esse diferencial, tal, de ser uma protagonista feminina, o Araki não tinha feito isso antes, tal, pra época foi revolucionário. Mas eu queria saber de vocês, se vocês curtiram a Jolene, talvez até trazer um pouco uma comparação com outros protagonistas de JoJo's já, enfim. Queria ouvir um pouquinho vocês aí pra saber o que vocês acham dela, como personagem em si, assim. Eu acho que, diferente das outras partes, eu acredito que... Obviamente, a gente tem o Jotaro e o Josuke e o Giorno pra comparar com ela, com o stand, né? Mas eu acredito que, até o atual momento, ela foi a protagonista que mais usou a habilidade dela de formas criativas, né? Porque, querendo ou não, na parte 3 ali era só porrada, né? O Star Platinum lá do Jotaro era só porradeiro. Tinha o poder do dedo lá, mas ele usou uma, 2 vezes, né? A maioria das vezes era só porrada. O Josuke... Poder do dedo? Ele tinha o poder de esticar o dedo, lembra? De esticar o dedo. Ele só usou uma vez esse poder. Fazer uma lança. Ele só usou uma vez esse poder. Nem lembro disso. O Araki esqueceu também. Não, ele usou isso como base pra fazer o da Jolene. Caralho, velho. Tá ligado? Eu fiz aquilo. Não, mas enfim, o Josuke era praticamente desmonta e monta, né? O poder de cura, né? E o Giorno... E era soco também. E o Giorno é o caos. Pra mim, o Giorno é o stand mais caótico possível, porque... Ele tinha certos poderes, mas ele não utilizava. O stand dele é praticamente porrada e cura.
igual o do Josuke, né? Não tem tanta a hora que diferença. vai aquele Requiem O mesmo, aí Requiem acabou, lá assim. é a sauna da chapaceira do Araki, mas eu acho muito legal isso. O Araki se internou numa sauna lá e ficou, mano, vamos ter que fazer um poder muito louco aqui. Mas enfim, Pressão eu gosto baixou e muito ele do ficou Giorno por causa disso, porque ele, mano, ele é maluco. É total maluco. E eu acho que o Araki acertou muito o ponto da Jolene de ter esse stand de corda, porque eu gosto muito dessa parada que o Araki faz, que ele pega um poder totalmente, tipo, normal, tipo, a fazer cordas com stand. Mas ele inventa cada coisa com esse poder que é muito criativo. Tipo, os ferimentos dela, ela enrosca as cordas e tanca o sangramento, tá ligado? Faz muito sentido. E também tem aquele poder, não sei se vocês vão lembrar, eu até anotei aqui, cara, porque é muito maluco esse poder, que ele foi muito longe, que é o poder lá do infinito. Aquilo que lá... quando As fitas. o poder da fita, né? Da fita do infinito, que quando ele toma o golpe lá... Eu até esqueci o nome, mas ela é fita começa de a girar, Mobius, alguma coisa Isso assim. aí, ela começa a girar as mas cordas. é física, né? Sim. É física. É física. Ela começa a girar as cordas e ela não toma o dano, cara. Eu achei aquilo, olha, a cereja do bolo, mano. Aquilo é de Jojo pra caramba. Meu Deus do céu. Cara, pior que é verdade. Aquilo foi muito Jojo. Uhum. E o que eu gosto da Jolene, até puxando aqui o que o Dude tá falando, na verdade, é que o que mais me surpreendeu foi a maneira que, dentro da lógica de Jojo, óbvio, ela consegue trazer muitas soluções mais inventivas, mais criativas pros problemas que ela tem que resolver, saca? Então, tipo, joga o fio lá e segura lá e... vai cair um monte de sapo venenoso do céu, então eu vou fazer aqui uma capa protetora com meus fios e vai parecer que o sapo tá em mim, mas não tá. Então eu vou usar o fio pra amarrar não sei quem, não sei onde. E, cara, tipo, ela se desmonta naquela hora que ela se vira o fio e entra no corpo de alguém. Vocês lembram disso? Pra ela conseguir sobreviver e depois ela mais se no final, forma né? o fio de novo. A parada da comunicação do fio Sim, dela sim, também, né? sim. Que tem aquela Ela se parada comunica do... pelo... o sem fio, O sem né? fio, Como é que é o telefone nome? sem fio, Porra, telefone sem fio, aham. É que no caso tem fio, né? Não sei qual é a pira do telefone sem fio, se tem fio. Mas, cara, é muito legal. Tipo, eu Demais, acho muito demais. criativa. Muito criativa mesmo. De longe, assim, a Jojo que mais usa a sua habilidade de um jeito que surpreende, saca? Pelo menos pra mim. Eu acho que ela junta várias coisas de outros personagens anteriores. Então, ela tem a coisa do pensamento rápido do Joseph. Ela tem a bravura do pai dela. Ela tem a inventividade que a gente via no Josuke. Então, tem tudo isso em uma personagem só. Eu acho que ela é uma personagem extremamente completa, assim, bem complexa. E não é uma personagem estereotipada. Então, ela não tem nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de estereótipo de você falar assim, ela só é isso. Igual o Jonathan, né? Que, ele é um gentleman. Então, você consegue definir ele com essa palavra. A Jolie não, ela é uma personagem mais complexa e você definir ela enquanto personagem é mais difícil. Eu acho que isso torna ela, assim, uma personagem incrível. Pra mim é a melhor. Tirando um pouco a questão dos stands, vocês já falaram que é muito bom o stand dela, eu achei também muito bacana o poder dele. Tirando ela e o Jonathan porque teve a questão do tempo que passou. A gente começa a ver ele adolescente e no final ele já é adulto. Então o teve Jotaro, no caso, na verdade. o primeiro de todos. Não. Então, Não, esse como é que é o primeiro de todos é o Jonathan. Eu achei que teria Daí falado de Jotaro, desculpa. Tu vê como eles são adolescentes, crescendo e viram adultos, então tem a evolução do tempo, por isso tem uma evolução de personagem. Os outros, quando a forma deles serem, eles são iguais do início ao fim do anime. Os outros JoJos. Ela não. Ela começa e tu vê que até achava estranho quando ela tava na prisão e aparecia os flashbacks dela no carro com o namorado, que ela fazia aquela stalk baby e tal. Assim, não, peraí, ela tá fazendo de propósito ou ela era assim mesmo? Mas aí tu vê que existe uma evolução de personagem com ela no anime como um todo. E talvez descobrindo quem é o pai, por que ela é assim. Mas porque o meu pai é assim, então eu também sou um pouco disso por culpa do meu pai. Então tu vê que existe uma evolução de personagem dela. Tu vê que ela, quando ela entra na cadeia, ela fica, não, mas eu não preciso de dinheiro. A outra fala, você precisa de dinheiro, você precisa de cigarro. Não, mas eu sou uma pessoa normal. Não, mas peraí, eu preciso ser algo diferente aqui dentro, porque eu estou num ambiente hostil. Então eu preciso ser hostil. O ambiente moldou ela, na verdade, né? Exato. Não, e ela demonstra peraí, se eu tô aqui, eu vou evoluir. E pra mim, o ponto-chave disso tudo foi quando e o que eu achei muito bacana do Araki é que
nessa temporada ele conseguiu dar o ponto final no que começou. Porque, tipo assim, começou com ela com o namorado. Depois sumiu o namorado dela. Eu pensei, cara, eles não vão mais voltar nisso. E tem um episódio que volta ela falando com o namorado dela. E eu achei aquele episódio muito bom, porque ela dá um ponto final na história. E a forma como ela dá o ponto final do tipo, ele tá arrependido, mas quer saber? Foda-se. Tá ligado? Tipo, já passou pra mim. Não quero saber se tá arrependido ou não. Agora eu sou a Jolene e agora eu tenho um compromisso com meu pai, eu tenho um compromisso com a terra e eu tenho que seguir em frente, tá ligado? Então eu achei ela como personagem, eu achei muito massa a evolução dela no anime como um todo. E vocês acham que os personagens secundários nessa história, eles não indo muito pro Pucci, assim, mas pros outros personagens que são introduzidos, e não pro Jotaro, que o Jotaro é o Jotaro, né? Mas os que dão o resto da base ali, o que vocês acham sobre eles? Eu tenho uma crítica aí dessa parte, já pro Araki. Ai. Cara, E não fui eu que falei a primeira crítica. É porque a minha crítica é porque assim, ela é um pouco embasada porque eu já li as duas partes que vem pela frente. Mas não pode usar isso. Não vou usar isso, eu vou usar o que tem antes disso, relaxa. Mas acrescenta, sabe? Acrescenta. Sim. É porque a Hermes é a Joe Bro dessa parte, né? A Hermes que tem o Stand Keys lá, que clone e tudo mais. A FF também. A FF também, mas assim, a Joe Bro dessa parte é a Hermes. Só que assim, de todas as partes, a Hermes é a Joe Bro que menos participa da história. Eu sinto que o stand dele, eu acho pra mim o stand mais foda dessa parte. Que é muito criativo. É o mais massa, cara. É o mais massa. As batalhas da Hermes são as mais divertidas, cara. Porque o jeito que ela usa o stand dela de clonar as coisas e puxar e desclonar é muito foda. Só que é muito pouco usado, velho. Isso que me deixa maluco. Porque o Araki tinha 1 bilhão de oportunidades de usar esse stand, cara. É tão criativo, é tão único e é tão, tipo, legal a mecânica do adesivo, sabe? E, pô, eu senti muita falta da Hermes. Porque tem um grande pedaço ali do meio que a Hermes, ela some. E ela só volta lá pra frente, sabe? E ela é uma boa personagem. Esse é o ponto. Porque ela é introduzida, a gente gosta dela. Porra, ela que ensina a Jolene ali no começo, né? Então... Ela é o Rock Lee do Naruto, né, mano? Pouco aproveitado e muito bom. Tipo isso, cara. Nessa vibe aí. Eu gosto muito da introdução dela. Eu gosto muito de como ela tem aquela jornada, aquela vingança dela, né? E como depois isso acaba e ela começa a querer ajudar a Jolene, elas criam aquele vínculo de amizade, né? Mas eu também não entendo tão bem a escolha do Araki em sumir com ela por um tempo. Eu não sei o que levou ele a fazer isso, mas são vários episódios, assim. O meio ali mesmo do anime, ela some total. E a gente acaba tendo muito mais foco na Jolene, né? Então é muita Jolene. E até a FF ali, de certa forma. A FF... O Anasui me surpreendeu demais, assim. Tipo, eu achei que esse personagem não ia ficar muito tempo em tela, mas ele ficou literalmente desde a hora que apareceu. Ele não parou de ser utilizado. Ele foi usado até o final. Então eu achei muita surpresa. Inclusive, se ele fosse uma mulher, talvez fosse realmente muito melhor. Por conta dessa presença e tal, né? Tudo que o Araki queria passar. Uma pena que possivelmente a editora zoou o rolê aí. Mas eu concordo com o Dude, eu gosto muito da Hermes, meu stand favorito, mas eu queria ter visto um pouco mais ali dela. Eu tenho críticas. Pra vocês que dizem que eu não tenho críticas, eu não, mas eu tenho críticas. Aí, ó. Minha crítica maior quanto aos personagens secundários é o Empório. Eu tenho um problema pessoal com o Empório, mas não só por causa do final, a gente esquece o final. Porque eu não gosto de criança. Não. Também, mas não. Abriu o jogo. Mas o Empório é pouquíssimo desenvolvido. Então a gente sabe que ele tem uma mãe e que a mãe dele era uma detenta. Mas isso não é finalizado, diferentemente das outras histórias que são finalizadas de alguma forma. Então ele tinha todas as chances de desenvolver essa história do Empório, inclusive porque o Empório foi um personagem importante no final. Sim. E não foi desenvolvido. Então, ele é o personagem que eu tenho mais frustração da parte 6 de JoJo, porque ele é um personagem importante e que merecia um pouco mais de atenção nesse flashback dele aí. Agora, o meu favorito é o Weather Report. Eu acho que, assim, o Weather Report é sensacional. Eu acho que ele tem essa coisa de desenvolver o clima, e isso faz muito sentido, porque se você muda alguma parte do clima, você muda absolutamente tudo. A Terra pode entrar em um caos
infinito por causa de uma coisa que mudou. E a gente sabe que é assim que a Terra funciona. Então teve um terremoto aqui, teve um furacão ali, e uma coisa vai ser afetada no outro lado do mundo. E isso poderia ser utilizado para absolutamente qualquer coisa. É um stand muito poderoso, muito diferente. E a primeira vez que eu vi aquela chuva de sapo, eu falei assim, caraca, absurdo. O painel da chuva de sapo no lugar é lindo. É lindo. Então, pra mim, é um dos meus stands favoritos. E o Eder tem esse desenvolvimento da história dele e aquele momento de ruptura em que ele recobra a memória, né? Em que ele recupera a memória dele. E é um momento em que ele muda o personagem dele e essa mudança de personagem faz sentido também dentro da história. Tem um peso narrativo muito grande até pro vilão. E até trazendo o vilão, é legal essa dualidade, né, de um mexer com tempo e o outro clima, né, então, tipo, os dois são irmãos gêmeos, na verdade, aquela coisa toda, então, eu acho essa dualidade bem interessante, assim, o Weather Report, eu tenho um pouco de mixed feelings, assim, porque eu acho que no começo ele é muito paradão, mas depois é explicado, né, então eu acho ok, né, então, mas é isso aí, porra. Fato. Pra mim, ele também é o melhor personagem dessa parte, assim, tipo... Eu achei... É que, assim, é o que tu falou. No início, eu achei ele e a Anastasia. Eu vou chamar ela de Anastasia porque é o que ele deveria ser. E vai ser a partir de agora. Eu achei que os dois, quando entraram, assim... Cara, são dois babacão, velho. Não vai ser legal. O cara não vai tem ser legal chifre. esses dois. Cara, Não vai ser legal. Quando ele começou aí contra o cara da gravidade, lá, assim, pá, esses dois caras que não vão ser bacana. Só que, como tu disse, assim, ele é muito lento, mas teve um porquê. E a Anastasia, ela... Eu vou chamar ela de ela também agora, né? Agora vamos virar o que o Araki queria agora. Mas, assim, o que eu sinto é que eles ganham tempo de tela, só que eles ganham tempo fazendo coisas legais. Não é, tipo, só vamos colocar eles porque eles têm poderes muito fortes. Cara, o poder do Report ali, cara, na hora que ele vai fazer aquelas poças de sangue no chão virar gelo... Aquilo ali é demais, cara, porque tipo assim, pô, ele sabe que o cara tá cego, então ele não vai conseguir ver. Então eu posso fazer isso porque eu tenho esse poder. Então, meu, Foi criativo. O que ele não fez com a Jojo Brother ali, como é que é o nome dela? A Hermes. A Hermes, ele fez com o Report. Porque tipo assim, o cara, ele tinha um poder, ele fazia chover, ele conseguia congelar coisas pequenas, ele conseguia mexer... Cara, ele fazia de tudo. Só que a forma como o Araki usou ele foi, pra mim, de uma proporção muito... E dá de ver como o poder dele é muito forte, até sai do controle dele algumas coisas, né? Aquele negócio do arco-íris que o cara cola, uma viagem do caralho. Não, muito legal quando ele faz aquela roupa de astronauta com o stand dele naquela batalha, velho. Aquilo ali é demais pra mim. Muito doido aquilo. Muito massa, mano. Cara, tipo assim, isso é a bizarrice de Jojo que eu aceitei, tá ligado? Tipo, eu peguei a bizarrice de Jojo, pra esse cara eu aceito, tá ligado? Porque, tipo... Foi muito bem feito, tá ligado? Então eu acho que ele como personagem secundário... Só que, agora trazendo uma crítica pra mim, no geral, dessa temporada, que é a mesma crítica que eu trago quase todas, é a quantidade. Né? Tipo, não só de episódios, de personagens. É muito personagem. Uns aparece um episódio, uns aparece meio episódio, depois já não aparece mais, tá ligado? Aquele cara lá que... É que eu achava muito engraçado o cara, que ele era o cara da limpeza que queria morrer, mas aí ele não queria morrer. Aí eu, pô, cara, decide o que tu quer, caramba, tá ligado? Então, teve muitos picados, né? Mas pensando na equipe dela, nos vilões principais, naquilo que dá suporte à história, os personagens são bons. Eu entendo muito o que o Hugo quer dizer, porque eu vi... Eu concordo que tem muitos episódios, como toda parte a partir da 3. Eu acho que não precisava ter tudo isso, a 3 em especial. Mas, porém, eu comecei a entender melhor o fator de termos o monstro do dia, saca? Tipo, eu comecei a digerir melhor isso na parte 6. Talvez por eu ter achado os stands relativamente mais criativos. Bem mais, mano. Nossa. Comparado com a talvez, eu acho que sim. Eu acho que, assim, é um dos destaques pra mim, apesar que muitas das vezes o stand é maneiríssimo, só que o usuário não é nem um pouco maneiro, né? Eu acho que eu posso ressaltar aqui, por exemplo, os outros filhos do Dio,
que apareceram nada nessa a parte ver, que, assim, cara. os personagens são, mano, são bem, tipo, mano, whatever. Cara. Tirando o Donatello, assim, o Donatello até que ele é legalzinho, assim, a personalidade dele, mas os outros dois são, mano, whatever. Pelo menos ele parecia um personagem. no caso, Ele esse parecia cara um aí. personagem em comparação aos outros dois. O resto, Mas cone. mas, por exemplo, o fato dos stands terem efeitos muito malucos é o que torna essa parte tão legal. Por exemplo, o stand do Donatello tem aquela habilidade de causar catástrofes, né? Catástrofes que rolaram no local. E daí, dentro de uma caverna, o stand dele cria um acidente de avião, cara. E tu fica tipo... É o Underworld. o Underworld. Nossa. Nossa, eu acho muito foda, Nossa. cara. Essa parte aí é muito Nossa. foda. Nossa, eu achei esses três uma bela de uma bosta. Não, mas aí a pergunta fica a seguinte: qual que é o stand favorito de vocês? Dessa Da parte... parte? Essa parte? Meu Deus. Dessa Bah, parte. mano. Dessa parte, É difícil cara, escolher, é difícil escolher. Eu já falei o meu é o Kiss, É o da, Kiss? da Hermes. Cara, o Total. Kiss é legal, mas ele divide muito. Eu divido muito ele entre o Kiss e o Simon. Pra mim, o Simon ele é muito, muito legal a dinâmica que ele traz pra batalha. Que é o stand, que é Da o, gravidade, é né? o segundo stand do Put, né? Só que assim, eu ainda prefiro o Kiss, mano. O Kiss é muito legal que em pouco tempo de tela ele consegue te cativar na batalha, sabe? E é uma Sim, parada que é uma muito mecânica criativo. simples. E mano, Isso, eu acho que esse é o ponto. É tipo a Jolene, é fio. Mas aí ele vai lá e faz uns negócios muito loucos. Agora, o cara do Underworld aí. Ah, cara, ele soca o chão e tu vê as memórias do negócio. Cara, não, cara. complicado, Tá. Esses três aí, eu achei o grande ponto baixo da temporada, na verdade. Eu achei que esses filhos do Jill aí, cara, não agregou nada pra história, só prolongou a parada. Eu senti, sabe o que eu senti? Lembra a parte 3? Que tinha os stands, que eram as cartas do tarô, não sei o quê? Aí depois, não, peraí, na verdade é isso aqui? Eu senti cara, isso, mas saca? sabe o que eu vou te falar? Eu vou te falar que, como eu li o Achei mangá, bosta. talvez a Lena vai me ajudar nessa parte. Eu lembro que, quando eu tava lendo o mangá de Stone Ocean, é argumentado aquele fato que, do you believe in gravity? Tipo assim, a gravidade atrai os stands. Tipo assim, o usuário de stand atrai o usuário de stand. E se não me falha a memória, quando ele tocou no assunto dos 3 filhos do Dio, no mangá é comentado que o Giorno tá ali perto, tá ligado? O Giorno é o Giorno. E o Giorno tá ali nos Estados Unidos e tá ali perto da Califórnia. Se eu não me engano, no mangá é comentado isso. Só que no anime não é. Tá ligado? Inclusive, tem um E daí? spin-off Não entendi. que a Jolene se encontra com o pessoal. Não. da Eu vou vacina. te falar. Eu acho que o Só quer Araki... dizer que existe. Não. Entendi, Eu acho entendi. que na cabeça do Araki, a ideia principal era trazer esses 3, só pra no final trazer o Giorno, mas ele acabou não trazendo o Giorno, entendeu? Então por isso que eu acho que foi um tilo nossa. que saiu pela culatra. Ele tentou, Entendi. eu preciso trazer o Giorno, eu vou trazer uns filhos do Dio, só que daí no final eu vou trazer o Giorno, só que, pô, trazer o Giorno aqui vai ficar meio complicado. Não faz não, tá ligado? É o famoso, mano, planejei uma parada, mas foi pra outro lado, sabe? Mas isso aí ele faz bastante, né? Faz. O que eu senti Deixa aberto. muito Aham. nessa sexta temporada também é um pouco disso. Tinha alguns stands que ele explicava detalhe No por detalhe. detalhe, tipo, a gravidade. Aham. Não, o cara no braço, ele tem um negócio que gira ao contrário da Terra e aquilo faz com que a Terra... Tá, beleza, vamos junto. A Foo Fighters ali, aquele que é um monstro do lago... O Plankton. Não, mas mas ele existiu porque a poluição... Ele vai explicando e tu vai junto. E tem uns que ele simplesmente... não, esse stand aqui, ó... Então, o cara lá da vaca lá... ele tem os micro-organismos aí na Terra que tu consegue O da vaca. fazer com que ele... O cara que Então. deixa os negócios invisível. Nada a ver. Nada a ver. Aí eu vou defender porque eu acho que foi um erro da produção. Porque Por quê? no mangá isso é bem explicadinho, É? tintim por tintim. Ah, Inclusive é. esse dos micro-organismos. Eles Aham. explicam, dizem nome, dizem onde que surgiram, pipipi, ela até fala faz isso. várias páginas ali de explicação do negócio que eu achei até desnecessário. Aham. E explica tintim por tintim de cada stand. Então eu acho que Uhum. foi, na verdade, uma escolha da produção de suprimir algumas informações e falar outras, né? Então, por exemplo, o Simon seria super necessário porque é o vilão principal. Sim, sim. Então eles suprimirem algumas informações de stands que Faz não sentido. eram stands principais. Entendi. Porque daí, tipo assim, eu como que não li o mangá, quando eu via, né? Tipo, aquela lá que, você vai esquecer tudo e só vai lembrar de 3. Nossa, isso O é cara complicado. o stand dela é um brutamonte, cara. Do nada vem ela chegando perto, o cara brutamonte atrás, assim, parece aqueles filmes de terror, assim, cara, como vai ser o poder desse cara? Vai ser animal, ela encosta, só vai levar de 3 coisas.
Tá, cara, mas por que o cara é um brutamonte do lado dela? O que tem a ver, tá ligado? Alguns stands, eles são assim mesmo, cara. Mas eu acho legal, assim, Mas esse é bem conceito, criativo. velho. É bem criativo o poder. Não, é criativo. Não, criativo poder, concordo. Mas quando resolve, é bem. Exato. Bem, tipo, se tu parar pra pensar, não dá pra resolver aquele stand. Não. Aquele stand é, tipo, o mais fudido de todos, assim. Tipo, não tem como. Ah, mas calma aí, que a gente não terminou. Vai, verdade. Afinal de contas, Hugo, qual foi que você mais gostou? Tá, eu gostei do report, só que eu vou trazer um, porque eu achei muito bacana que teve uma junção entre o quem usa e o stand, que é aquele Manhattan Transfer, que é o carinha que é cego, que atira, Aham. de não sei o que. É bem no início do coisa, que ela tá pra conversar com o Jotaro, e aí ele atira porque ele é cego, John só Gali. que a bala, John ela Gali, é... alguma coisa assim, o usuário. Isso. E a bala vai junto com o stand dele. Então, tipo assim, os dois se complementam. Tu é cego, só que tu já foi soldado, tu já foi atirador, então tu tens o poder de atirar bacana. Então agora eu vou te ajudar com a visão que tu não tens. Então teve uma junção dos dois. Sim, é o John Gallier. John Gallier, isso. Então eu achei bacana a junção, tanto do stand com o seu usuário. Eu achei muito bacana a forma como Da hora. se resolveu, né? Da hora. Pra mim, assim, talvez vocês até discordem comigo, mas eu acho que um dos pontos fortes dessa temporada é que alguns stands que vêm com nome de música ou vêm com nomes Marilyn já Manson, conhecidos, Foo Fighter. são nomes que têm a ver. Então, um desses foi o Bohemian Rhapsody, né? Que é uma música do Queen. Sim. E a música, inclusive, fala: Is this the real life ou is this fantasy? Né? Ah, Isso é a legal. vida real Isso é da ou hora. é a pô. fantasia. Do húngaro, Então, húngaro a era o música fala sobre uma tragédia, né? Uma tragédia onde a pessoa não sabe se ela tá na vida real. Quando a pessoa Sim. mata uma pessoa, mata outra, né? E fica em momentos de miséria. E aí ele tenta trazer isso com um stand que coloca na vida real todos os personagens da fantasia e que continuam seguindo aquele curso da fantasia, matando outros personagens, né? Como seria o caso da possibilidade de matar ali o Eder e o Anasui naquele contexto. Então eu achei o stand super genial. É verdade. Inclusive, no mangá, ela fala um negócio que ela não fala no anime, que é: cadê a porra do Mickey? Obviamente que eles não iam botar Botaram isso o Homem-Aranha, né? por causa de Ou foi o copyright. Batman? Mas foi ótimo, foi ótimo. Eu tenho uma dúvida desse stand aí que me chamou a atenção. Porque quando o poder dele era fazer tu ser um dos personagens da história e a história continua o seu caminho. Exemplo, o cara lá, ele tava se transformando no lobo e a ovelha e os filhinhos estavam atrás dele pra matar ele, que é o que a história faz, mata o lobo, Sim. né? Eu não lembro qual dos dois que se transformou no Van Gogh. Não, eles não se transformaram no Van Gogh. O Van Gogh só apareceu. Sim, E ele aí ia dar o o Van tiro. Gogh, ele ia dar o Mas- tiro. Aí um deles tinha se transformado no Van Gogh, e aí o tiro ia afetar ele. Eu não lembro quem Foi foi. o report, só- o Weather Report. Só que assim, ó, nas outras histórias, eu me transformei no lobo, não tinha o lobo verdadeiro da história. Naquela história ali, ele se transformou no Van Gogh, mas o Van Gogh verdadeiro também tava ali. Sim, mas eu acho que o objetivo do stand é, tipo assim, contar a história. Não importa de que forma. Seja transformando uma outra pessoa num personagem, seja contando a história por meio dos próprios personagens indo à vida. Mas aí os personagens todos estariam dispostos sobre a superfície da Terra. É um stand de alcance universal. Então, as histórias não seriam mais contadas pelos livros, ou pelos filmes, ou pelas músicas, nem por nada. Sim, sim. Mas seriam contadas na vida real, não importa de que modo fosse. Então as histórias teriam que ser concluídas. Algo como o destino das histórias mesmo, né? Terminando as histórias, Meu tendo que contar todas elas. Mas daí no fim teve 2 Van Gogh naquela história. Sim, teve. Teve, Tipo- teoricamente teve. Mas será que não é porque foi uma biografia, uma autobiografia? Não. Foda-se. Cara, foda-se. É o filho do Jill, velho. Foda-se. Esse personagem podre, velho. Muito podre, velho. O que tinha a ver aquele bandido? O bandido lá tem o poder do Bohemian Rhapsody. Ah, para, mano. Não gostei. Cara, eu acho que o que eu achei legal é que o Gostei. húngaro, que era o filho do Jill, que tinha o poder do Bohemian Rhapsody, ele tava no avião, tá ligado? Tava no Isso avião. é criativo. Tipo, mano, ele tava no avião, ele não teve nem interação com o pessoal, tá ligado? Ah, tá. Porque o stand Isso era. foi criativo. É que na verdade o stand em si, ele participou mais do que o próprio usuário, tá ligado? Isso que é o errado. sim. Isso que é o errado que eu acho. Eu acho que pra ficar mais caricato, pra ficar mais legal, eu sinto que a participação do usuário tem que ser presente junto com o stand, tá ligado? Não deixar Cara, só o eu stand gosto acontecer. eu quando acho tem a que- ver.
Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, mas o que eu acho que nessa parte acontece? Ele tenta delinear mais o que ele estava tentando fazer de classificação. Então, o stand de curto alcance, stand de longo alcance, stand de alcance remoto, stand de alcance universal. Então, me parece que ele tenta seccionar isso mais e separar, coisa que ele não tinha feito nos anteriores. Porque, na verdade, no terceiro ele acabou de criar os stands. No quarto, ele ainda tá meio que descobrindo como transformar eles em coisas criativas. E aí, no quinto, é que ele tá tentando setorizar mais e trabalhar esses stands mais um pouco. E aí, no sexto, ele junta essas informações todas pra poder criar coisas mais criativas e setorizadas. Eu gosto mais... pra mim, quando casa... Tipo assim, seria 1 milhão de vezes mais difícil escrever Jojo, né? Mas ia ser muito mais legal se todos os personagens, todas as referências que ele traz, fizessem sentido... com a personalidade, o stand tá ali por conta dessa situação que esse cara tinha, dessa necessidade que ele tinha, e o stand se manifestou como essa vontade pra suprir isso que a pessoa não tinha, saca? Tipo, eu gosto muito quando muitos têm, que acontece, mas eu sinto que tem alguns que são totalmente whatever, tá ligado? E tu não consegue comprar, e no fim são os personagens menos carismáticos. E eu não sei se a Helena quer me refutar de alguma forma aí, mas eu acho que são uma das partes que eu esperaria mais, só que seria muito difícil, né? Porque ele ter o nome da banda ter a ver com o poder, e o poder ter a ver com uma coisa que conecta com o personagem que ele tá escrevendo. Ia ser complexo pra caralho de escrever, tá ligado? Então, tipo, isso é quase impossível, pra não dizer aqui. Mas não é que eu quero refutar, não. Eu só quero trazer uma informação legal pra quem tá ouvindo, que é que o Stone Free, que é o stand da Jolene, é uma música do Jimi Hendrix, né? E aí eu trouxe uma parte aqui traduzida para os ouvintes saberem, né, que a música do Jimi Hendrix tem a ver com a Jolene. A parte traduzida é a seguinte, ela fala assim: escuta aqui, amor, uma mulher aqui, uma mulher ali, tentam me manter numa gaiola de plástico, mas elas não percebem que é tão fácil escapar. Às vezes algo acontece, sinto meu coração ficar quente, é quando começa a fugir antes de ser preso. Então, a própria música tem a ver com esse instinto da Jolene de querer fugir, né, e ela inclusive fala no anime que ela vai fugir daquela gaiola. Então eu acho isso ótimo. Aí é foda. Tem muito a ver com a personagem. Mas aí fazer gostoso é foda demais também, né? Exato, mas é que tá. Aí que vem o menos a mais. Que a gente tava falando, tem muito episódio e tem muito personagem. Talvez se ele tivesse enxugado um pouco e trabalhado de uma forma bem elaborada os personagens, podia chamar mais a atenção do André ou de pessoas que buscam. A gente sabe que vai vir, por isso que a minha entrada foi isso, é Jojo. Ah, não, mas o bizarrice, a Jojo... Eu entendo que existe esse estigma de se é Jojo eu aceito, mas se tivesse um pouquinho mais desse tipo... Coerência, sei lá. Coerência em alguns pontos, porque em alguns pontos tem. Como tu acabou de levantar, tu levantou 2, que tem um nome, Rhapsody e o nome dela, e faz todo sentido ter. E é legal, foda. E é foda. Aí tem o Marilyn Manson, tem o Foo Fighters, tem o outro lado da outra temporada... Mas por quê? Não, porque eu quis. Isso também é Jojo. Exato, aí vem a resposta, por isso da minha entrada. Isso é Jojo. Ah, beleza então. É bem isso aí mesmo, cara, é bem isso aí mesmo. Dudu ia falar alguma coisa? A gente cortou. Não, eu só ia comentar que, como eu tinha falado antes, não é impossível fazer isso com todos os stands, mas geralmente os principais... O Araki, ele tenta fazer esse casamento de significado com o nome, né? Como é, por exemplo, o Made in Heaven, né? O Made in Heaven a letra fala sobre esse fim premeditado, né? A questão do Cavaleiro do Apocalipse, o Cavaleiro Branco e tudo mais. Isso aí é foda. Isso é foda, tá ligado? Mas muitas das vezes eu sinto que o Araki só quer o poder pra criar uma situação muito icônica e muito engraçada. Ou muito específica. E ele não trabalha todo o resto, né? Como tu vê o Bohemian Rhapsody, basicamente ele cria aquela parada das histórias malucas ali, até ele descartou o usuário, ele só cria o poder pra criar uma situação de embate, né? Então eu acho que muitas das vezes é só isso, né? Ele não cria todo esse contexto foda dos personagens principais, mas ele só quer o poder do stand pra criar uma situação pro protagonista ou pra algum personagem que tá perto do protagonista. Eu me pergunto também até que ponto, cara, até já... Porque assim, a gente começa na prisão, tem todas as situações da prisão. Aí tem o grande momento onde o Pucci, ele derrota, vamos colocar assim, né, o Jotaro, mas é porque o Jotaro tava querendo proteger a Jolene. E a Jolene quer começar agora ela sente a simpatia, sente esse carinho pelo pai, e ela quer ajudar o pai dela.
Então começa-se essa grande premissa, né? Até eventualmente eles perceberem que tem algo mais ali e o Pucci quer fazer caquinha. E eles têm que fugir da prisão pra ir caçar o Pucci e resolver essa treta toda. E já voltamos pra aquele papo de Dio contra, né? Família de All-Star. A gente volta pra esse papo. O que é massa. Empate. Eu acho isso legal. Isso prevalecer ao longo das gerações de Jojo. Eu acho isso bem interessante. Assim, como ele vai contar dessa vez. E aí, começa tudo meio mudar. Que a gente sai desse contexto de prisão e a gente vai para o contexto de fora, assim. E aí eu queria jogar pra vocês o que vocês acharam dessa mudança, então, da gente sair lá de dentro da prisão e ir pra essa escalada, né? Que foi essa reta final. Porque existe uma tendência em Jojo a ter uma escalada na reta final. Acho que isso já ficou bem claro, né? Tipo, Sim. Tá aqui, aí vai pra cá e de repente, galáxia, parar o tempo, sabe? Então, tipo, existe essa tendência. Eu queria saber pra vocês como foi essa reta final. A gente já vai começar a falar do Pucci aqui? A gente pode sim. Já pode. Até porque já deu 1 hora de episódio, então a gente pode sim falar do Pucci. Já está na hora, né? Talvez pra mim, assim, obviamente ele não tem um stand mais divertido, mais caricato, como é o Kiss, na minha concepção. Mas, assim, de longe, pra mim, ele é um dos melhores vilões de Jojo. Como eu quis. Ele é um dos melhores vilões de Jojo. Não só pela construção, mas também pelo tempo de presença que ele tem, diferente das outras partes, né? Ele é um vilão muito mais presente, né? A gente viu lá a parte 5, o vilão só é realmente apresentado no final. Na parte 4 também, na parte 3 é o Dio, mas ele não é tão presente no decorrer da obra, né? Eu sinto que o Pucci, ele é muito mais vilão que os outros vilões, pelo aspecto de ele estar presente, da motivação dele ter sido apresentada desde o começo, e também pela evolução que ele teve dentro da história, né? Não só por questão de stand, né, de mudança de poder e tudo mais, mas pela relação que ele teve com a Jolene, né? Porque desde o começo ele tava naquela perseguição da Jolene e se envolvendo realmente com a heroína da rodada, né? O Pucci, ele é diferente dos outros vilões, e ele é diferente porque ele tem uma filosofia. Então, ele passa por esse evento traumático, que é perder a irmã e descobrir que a irmã estava namorando o irmão dele, descobrir que ele tem um irmão. Então, foram muitos eventos traumáticos pelos quais ele passou, que levaram ele ao ponto dele falar: eu quero que o mundo seja previsível. Eu quero poder saber o que acontece depois. Eu quero ter controle de tudo que vai acontecer. Porque assim, eu não vou sentir a mesma dor que eu senti quando eu perdi a minha irmã. Até porque ele perdeu, abrindo um parênteses, ele perdeu por conta de ações dele. Sim. Pois é, né? então... Indiretamente ele que matou ela, né? É isso que ele pensa, né, também. Isso traz essa filosofia diferente dele com relação aos outros vilões, porque a gente vê o Dio sendo um filho da puta, mas assim... O Dio, ele realmente passou por situações ruins, mas a filosofia dele é: eu vou matar a família de All-Star. Essa é a filosofia dele. Ele é só um mal maior. E é difícil você ver alguma coisa entre isso, né? O sofrimento próprio do Dio. Diferentemente do Pucci. O Pucci, você vê que ele tem essa escalada, essa linha de sofrimento em que ele era uma boa pessoa e que ele escalou para uma má pessoa devido a esse acontecimento ruim que aconteceu na vida dele e que ele matou a pessoa que era mais importante na vida dele. Então, pra mim, é o melhor vilão de Jojo também. Uhum. O Putin. Lembrou não, mesmo. Como é que é o nome? É Putin, é só Putin. Não tem o N no final. No pré-cast aqui, o Dude falando qualquer coisa, só lembrar do presidente da Rússia. Pô, mas é verdade, pô, mas não é assim não, Hugo, é Putin. Tá, é Putin, tá. Não, eu acho bacana também, assim, pelo fato dele ser um padre, traz consigo aquela questão de uma seita, de uma religião, algo do tipo, e a forma como ele se comunica com seus subordinados e se lembra de Dio, que também tem o nome Dio, parece que é meio que estou aqui porque eu obedeço suas ordens. Tipo, tem todo esse contexto de realmente... Algo maior, né? Algo maior. Agora sei lá. Terminei o que eu tinha que fazer aqui na prisão. Estou seguindo o meu caminho para continuar, para onde eu vou e tal. Então, ele como personagem é muito bom. Ele tem esse ar de vilão mesmo. Tu percebe que ele é capaz de fazer qualquer coisa por aquilo que ele quer. Independente do que ele precise fazer. Então, ele conseguiu demonstrar isso.
E trazendo a pergunta do André, da questão da prisão e depois ter ido pro mundo, eu não gostei muito. Na verdade, no geral do anime, eu senti que a prisão ser um pouco livre demais. No sentido de, tem episódios numa biblioteca, tem episódio que eles vão pra uma floresta, tem episódio que eles estão na rua, daí ela resolve voltar, daí tem... Então eu sabia que estava numa prisão, só que pra conseguir contar a história, ele trazia coisas diferentes. Exemplo que eu quero dizer na parte que eles estão numa cidade pequena, que eles são estudantes. Qual que é a parte? Parte 4. A parte 4. Aparece eles indo pra escolas várias vezes, aparece eles passando pela mesma rua várias vezes, porque eles estão vivendo uma vida de adolescente normal. Slice of life, Então né? Exatamente. Isso. Então, beleza, tu estás passando naquela rua várias vezes. Ela, na cela dela, indo pro refeitório, aconteceu, 2 vezes. Não parecia que ela tava numa prisão. Eu não... Tinha momentos que... Peraí, ela tá numa prisão ou ela tá num lugar... Eu senti ele um pouco aberto, a prisão, demais. Entendi. E aí, quando saiu da prisão mesmo, que continuou a história e tal, eu senti que... Tá, beleza, eles queriam ter trazido pra algo pequeno, ter trazido uma história mais densa, mas no final explodiu e o Araki não teve como segurar a situação e teve que explodir pro mundo. O local que eles escolheram para o último vilão aparecer fez sentido, né? Eu até passei o vídeo pro André lá que ele explica por que foi lá e tal, faz sentido. Eu acho que pra mim foi isso que eu senti durante o anime. Eles poderia ter a saída da prisão, porque é necessário, porque a gente tá falando de um mal que vai afetar o mundo inteiro, então não tem como ficar preso a uma prisão, mas poderia ter um desenvolvimento maior da prisão, eu achei, assim. Entendi. Eu entendo o que tu tá querendo dizer, até porque eu não tinha percebido, mas realmente eles parecem ter uma liberdade bem grande lá dentro da prisão, né? Não tem aquela rotina de presidiário que a gente vê, né? Então, mas eu queria voltar pro Pucci, porque apesar disso ser perceptível, eu acho que esse contexto todo e toda essa jornada do Pucci tornam ele muito interessante a ponto de eu não incomodar real com outras coisas, assim, sabe? Eu acho que ele é um dos melhores vilões de Jojo, talvez o melhor que eu vi até agora, porque assim, diferente do Dio, ele tinha uma verdade clara que foi sendo construída, né? Então, como a Helena falou. Porém, o Dio, e aí vocês podem concordar ou discordar, eu senti que eles quiseram empurrar a goela abaixo aqui um negócio na parte 6, que o Dio era um cara que ele queria algo a mais ali, né? Mas a Helena, na definição dela, ela falou, o Dio queria matar os Joestar. E eu acho que é isso mesmo. Agora, na parte 6, eles estavam tentando dizer que o Dio queria o céu. Tiraram do nada, né? Isso aí. Acender ao céu. Tiraram do nada isso aí, velho. Tipo, nunca André, foi dito nada do tipo. Dá até pra gente comentar um pouquinho que, querendo ou não, obviamente, passou-se muitos anos, mas o Dio que aparece na parte 6 é bem diferente do Dio que aparece na parte 3. Bem diferente. Mas é questão do tempo, tá ligado? Tipo, não tinha como o Araki ter pensado na parte 6 quando ele tava fazendo a parte 3. Então, sim. Dá pra gente entrar em comum consenso que dá pra passar um pano, assim. Mas eu entendo essa ideia do... Eu não gosto. Eu acho que ele tira a essência do personagem. Mas, o Dude, se ele trouxesse como esse o objetivo de dominar o mundo pra ser do padre e não do Dio, eu compraria. Pode ser que sim. A questão é que o padre, eu acho que ele precisava de alguém pra poder colocar essa culpa. Ele tentava o tempo todo não se culpar pela morte da irmã. Entendi. E eu acho que ele queria alguém pra poder colocar a culpa. E aí o jeito mais fácil que o Araki tentou resolver isso foi colocando o Dio. Mas eu concordo que o Dio era desprezível nessa parte. Eu acho que o Pucci se segura por si, assim. Eu acho que ele é um vilão muito completo. Eu acho que ele usa o Dio porque o Dio é o Dio. Tá ligado? Tipo, sério, porque o Dio é a figura mítica do mal. Exato, ele é o cara que desde tá sempre por trás das coisas. Então ele quer trazer mais uma vez o Dio. E, cara, no fim eu gosto do Dio. Já falei aqui nas outras Cúpula Saga, eu gosto do Dio. Mas eu sinto que deu uma quebrada no que era o objetivo principal do Dio, que é o lance do destino, que é estar contra os Joestar. E, na verdade, quis criar ali um lance de que ele queria o céu, e o céu era... Eu não sei se foi o jeito também do Pucci interpretar o que o Dio queria. Pode ser mas também. O Araki não fez questão nenhuma de desmistificar isso, né? Tipo, essa é a verdade do Pucci e tal. Outra coisa que
que eu não sei se ficou tão claro também no anime, mas no mangá isso ficou mais claro, e o próprio Araki já conversou sobre isso, que o Pucci, ele gostava do Dio e de uma forma mais realmente romântica. Então ele tinha essa admiração por ele de uma forma diferente. E isso meio que cria um pouco do personagem que o Pucci é. Eu acho difícil dissociar ele do Dio e tentar criar ele sozinho, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se sustenta muito bem. Não, dá pra sentir essa tensão, assim, mas não tem aquele momento diálogo expositivo que costuma ter em Jojo, né? Não tem isso, assim, então... Mas eu acho que é um puta personagem, assim, só perde pra Jolene mesmo, acho, o Pucci. E olha lá, numa dessas, assim, acho que é um personagem muito, muito completo mesmo. Não, e com os stands, e com os stands mais malucos possíveis, né? Porque ele tem 3 stands, né? E cada stand tem uma habilidade totalmente diferente e totalmente maluca, né? O White Snake lá com o poder dos discos de tirar a memória e tirar o stand com a alma da pessoa. O Simon com o poder de inverter a gravidade das coisas com soco. Tem uma parte ali que o Simon, ele dá um soco no braço da Jolene e inverte o braço dela, tá ligado? Nossa. Nossa, é uma doideira infinita. E tem mais o Mad in Heaven, que é um stand que tem a velocidade infinita. Então, tipo, o cara se locomove tão rápido que o cara nem se vê. Então, mano, esse personagem é maravilhoso, cara. É maravilhoso demais. Muito louco. Mas, Dude, vamos lá. Já aproveita que você tá nesse embalo aí. E, cara, o final de Stone Ocean. Vamos lá. O que tu tem a dizer sobre o final? Gostou, não gostou? Cara, desenvolva, por favor. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre Cara, sobre o final, é um mixed feelings, tá? Porque eu entendo o que o Araki quis fazer. Assim, na minha cabeça, pelo menos, né? A parada de tu resetar o universo. Tu abre portas pra criar coisas novas. E também eu acho que essa parada do Pucci ganhar, eu vou botar entre aspas, tá? Ganhar a batalha, né? Porque, querendo ou não, a Jolene morre, e o Jotaro morre, e a Anastácia morre também, e praticamente todos morrem, menos não, só um que não. Fica só um... praticamente só fica um vivo pra derrotar o Pucci. Eu acho que é surpreendente porque a questão é que Jojo é sempre inesperado os resultados, né? Então o Araki sempre tenta mostrar, trazer pro espectador algo inesperado. Ele até fala no livro que ele escreveu um livro a respeito de como escrever mangás e tudo mais, e ele sempre fala que tu tem que sempre mostrar, sei lá, a 11ª coisa que o teu leitor iria esperar, né? E o final de Stone Ocean é isso, é totalmente inesperado, tu não imagina que vai chegar a esse ponto. Tu não imagina que o Jotaro vai morrer, tu não imagina que a Jolene vai morrer, tu não imagina que o Emporia, que é o cara que ficou mais parado todo esse tempo, daria o golpe final no Pucci, né? Então, são um mix de feelings que eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, mas eu acho muito criativo. Eu acho que é um dos finais mais criativos de Jojo, e sem sombra de dúvida, tem muita gente que não gosta porque mexe com essa parada de tempo, de universo e tudo mais, mas mesmo assim, pra mim é um saldo positivo porque é um final inesperado, tá ligado? Não é um final clichê como a grande maioria dos animes tem. Eu vou engatar porque eu também acho que é um saldo positivo, eu acho que vocês vão discordar de mim, mas eu acho que existe um saldo positivo. Porque é a questão realmente do inesperado. Eu não esperava que fosse acontecer. Eu fiquei pensando no que ele faria a partir daquilo, como que ele iria reconstruir o mundo a partir daquilo. E aí ele diz que a história daqueles Joestar, daquela linhagem, acabou ali. Isso é um ponto de fim e um ponto de início. E nesse momento ele tá falando sobre ciclo. Sobre um recomeço em uma nova história, até pra ele mesmo, né? De novas pessoas, né? E até pra ele mesmo, como mangaka. Então ele falou assim, tá, eu fiz até aqui. Aqui eu acho que já dá pra parar e eu começar a fazer outra coisa diferente do que eu já fiz até agora. E outra questão também é que o final dramático é um final que aconteceu na parte 1. Então, a gente teve esse final meio agridoce, essa sensação de que houve perda de alguma forma. E eu tava sentindo falta desse final. Eu tava sentindo falta do final agridoce, da sensação de perda. E aí, essa sensação de perda também é trazida, e é trazida muito bem, eu acho, na parte 6. A cena que mais ficou marcada em mim foi a cena que a Jolene, ela corta o fio dela, e o Empório fica chorando, assim, tentando agarrar ela de qualquer forma,
E aí a gente vê todas as partes do corpo dela sendo jogadas ali no mar. Então, e ela virando assim pro Pucci com uma cara de determinação. E pra mim aquilo dali é a personificação de Jojo. Eu vi ali, voltando, eu vi a bravura do Jonathan olhando pro Pucci. Então era o início e o fim naquele mesmo local. E faz todo sentido com a perspectiva de infinito que ele tinha criado. E o fim desse ciclo do Jousa. Eu acho... É poético, de certa forma. Ô, Helena, naquela... Eu entendo que tenha tido há problemas nesse final, não posso dizer que não há. Uhum. Mas como fã, eu acho que um fim dramático e agridoce era o que eu queria. Naquela parte ali que tava ele, que ela cortou, eu tava pensando se eles estavam realmente conversando ou se aquela conversa aconteceu... Porque, tipo, ele tava falando embaixo d'água e ela falando assim... Eles estão falando embaixo d'água ou é a mente? Ou o que tá mas não, acontecendo? Não, eu acho que eles estavam falando Não, assim. mas tem a questão dos fios, né? Que os fios da Jolie Mas ele tava mexendo a boca. Ele tava mexendo a boca, cara. Não, mas eles estavam falando embaixo d'água. Estavam falando embaixo d'água, verdade é. Óbvio Não, que eles estavam falando. sim, mas beleza. Bizarrice Leitura de labial, olho. Hugo, leitura labial, Hugo. Leitura labial. Como assim você não tem essa habilidade, Hugo? É muito básico. Essa semana eu até mandei no grupo do pessoal aqui da cúpula que eu falei que Jojo chegou no meu limite, né? E aí o pessoal falou, o que tu quer dizer com isso? Não sei o que, daí eu não respondi. Eu digo que Jojo chegou no meu limite porque, assim, esse final, pra mim, eu não gostei e também... Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, eu aceito você responder que é Jojo, tá ligado? Tipo, só que é a mesma coisa, tipo assim, eu gosto de futebol. Ontem eu fui no jogo de futebol. Se eu convidar alguém que não gosta de futebol pra ir no jogo de futebol, ele não vai ter a mesma emoção que eu. Então, assim, eu digo que Jojo chegou no meu limite porque depois de ver 6 partes de Jojo, eu acho que eu entendi o que vocês falam de mas ele é assim, ele vai te apresentar 65 stands, desses 65 stands, 10 são os principais que vão ter um porquê, e os outros são eu brincando com alguma coisa que eu quero. É que nem Pokémon. E vamos aceitar, tá ligado? Então, assim, no final, eu até quando terminou, quando o Empório tava fazendo esse agridoce que a Helena trouxe, eu pensei, eu tô sentindo, parece que uma sensação de tristeza, mas eu não tô entendendo por quê. Porque, tipo, não dá pra entender. Ele tá na frente do carro, aparece os caras que falam que é outro nome, já não é mais o mesmo nome, já é outro nome. E aí ele começa a chorar, porque ele pensa, não, mas é ela e não é ela. E aí tu sente aquele sentimento dele. Pô, uma criança, perdeu a mãe, e agora perdeu os amigos que estavam tratando ele como irmão e tal. E aí, o bom de eu ter terminado uma semana antes é que durante a semana eu fiquei pesquisando. E, como o Dude falou, eu acho que eu entendi o que o Araki quis dizer, mas na internet tu vê teoria de todos os jeitos. Tem cada um tem uma interpretação diferente. Exato. Tem gente que diz que o plano do Pucci deu certo, tem gente que diz que não deu certo porque ele tinha que voltar exatamente até o momento que ele fez iniciar aquela mudança, ele morreu antes de acontecer o fato realmente, porque o Empório mata ele quando tá na prisão ainda, não chegou o dia exato que finalizaria o ciclo. Do Cabo Canaveral. Isso, então não aconteceu, então ele não conseguiu finalizar o... Parece dark essa porra. Não finalizou. Só que ao mesmo tempo o nome deles não é o mesmo nome, não é Jolene, não é outro nome, então não fechou ou fechou, então ficou aquele... Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar, vai perder, vai todo mundo perder. Exatamente. Então eu não tenho o que dizer se eu gostei ou não gostei. No fim, eu acho que eu não gostei, porque eu acho que eu posso dizer que eu não gosto de Jojo. Num todo, tá ligado? Por tudo que aconteceu, assim, o ponto que chegou, pra mim, cara, eu lembro que eu desliguei a televisão e falei assim, cara, cheguei no meu limite, aceito que Jojo é isso, acredito que quem gosta tem um porquê que gosta, só que não é uma obra pra mim, tá ligado? Tipo, eu senti isso quando eu finalizei. Cara, um bravo guerreiro aí, tancou. Quando eu finalizei, eu falei, cara, realmente, como o Dude falou, que ele tava esperando que desde a 4ª eu começasse a gostar, né? E eu não consegui gostar, não sei porquê, eu não consegui nem identificar o motivo, mas cara, esse final pra mim... Mas é legal, eu acho que faz parte da experiência de Jojo, porque assim, é legal tu ter ido até o final entre aspas, né? A gente sabe que tem mais partes aí. E continuarei. Vai continuar? Sério? Vou continuar. Eu quero ver onde vai, tá ligado? Caralho, mano. Eu decidi que eu não gosto, mas... não. Sadomasoquismo, André. É que ele não gosta do sentido de, tipo assim, não é a obra que eu mais espero pra ver, mas...
não, o que vai acontecer aqui, tá É. ligado? Eu tenho uma vibe parecida, mas eu acho que depois do jeito que a Helena descreveu o final, assim, eu gosto mais do que eu gostei. Mas é porque o negócio foi tão louco, assim, saca? Tipo, foi tão fora do fora, que eu não sei dizer também se eu gosto ou não gosto, saca? Mas eu consegui sentir muitas coisas. Eu acho que é muito sobre isso também, né? Quando tu sente as paradas, é que as obras estão se conectando, né, contigo. Então, apesar da confusão, eu não dei gargalhada do tipo, olha essa merda aí que o cara tá fazendo, sabe? Tipo, como eu já fiz em vários animes, do tipo, cara, olha que besteira isso aí, que não faz, tá ligado? Tipo, cara, nada a ver, saca, o que tu tá fazendo aí, não tá dizendo nada. É só um bando de coisa confusa, porque tu escreve mal, então, e o anime não conseguiu corrigir, e ficou uma bosta, tá ligado? Não, Então- e tem anime que fala sobre morte e que a gente acha que, tipo, cara, que eu tô vendo? Né, fica Então- confuso, exato. Então tu não sente as coisas, não sente o que eu acredito que o autor queria que tu sentisse. Mas aqui eu acredito que esse sentimento agridoce pipocou, pegou. Eu acho que funcionou também. Achei legal essa ideia do encerramento do ciclo e agora Aham. vou ver como é que isso vai acontecer na parte 7, na parte 8. Vou esperar o anime. Meu Deus. Eu acho que Ansioso. que a esperança não, né? Eu acredito que a minha expectativa de ler o mangá de Jojo não é tão boa. Eu acho que as cores, a animação, tudo isso me chama bastante, a música e tal. Então não sei se eu gostaria de ler o mangá. Talvez eu tente eventualmente, mas Cúpula Saga mesmo vai ser do anime. A gente vai ter que esperar aí, né? Uns bons Sair anos mais agora, partes. né, velho? Uns bons anos. É, sempre demora, né? Mas, no geral, eu gosto, tá? Do final, eu acho que fecha legal. Acho que é besteira e perda de tempo quem tenta explicar o final, tá? Tipo, sem ser com filosofia e linguagens metafóricas, sabe? Tipo, explicar... O mesmo canal que eu recomendei antes, o cara tem um vídeo explicando cientificamente o poder do Padre Pucci. Ah, mano, me desculpa, né, cara? Mas, porra, vai catar É porque velho, o Araki explicar abre cientificamente, margem pra o cara teorizar e o cara explicar e o cara falar sobre, velho. cara, ele abre margem porque ele sabe que os malucos ficam discutindo isso aí, Exato. velho. Às Mas, vezes o pelo fã amor de procura, Deus, né? O fã procura o Os pontinho caras vão querer pra... explicar, velho. Mas, pelo amor, vai explicar o quê, irmão? Não, mas olha, Olha o que acontece, velho. Eu vou mais na linha da emoção. Eu Exato. sempre falo isso pra vocês. Isso, exato. Com Vivi, eu também fiz a mesma coisa. Tudo que eu assisto, eu vou na mesma linha. Eu acho que tem que me emocionar. Seja pra ficar triste, seja pra ficar feliz, seja pra poder me sentir mal, seja pra poder ficar com medo. Eu acho que tudo tem que dar um jeito de emocionar o espectador. Então, se eu vejo que o Hugo, mesmo falando que não gostou, falou assim, eu me senti triste com o final. Sim. Então eu acho que a obra já atingiu o ponto dela. Ela já conseguiu te Perfeito. emocionar e te trazer, te conectar com aqueles personagens. Eu acho que isso é Pra o mim, principal. alguém tentar explicar esse final é tentar explicar Guren Lagann, velho. Exatamente. Mas não faz, Exatamente. não faz sentido ter um robô do tamanho de uma galáxia. É óbvio que não, cacete. É óbvio que não, cara. Mas agora tu quer sentido? Agora tu quer sentido? Agora tu quer sentido? É sobre o sentimento ali na cena, velho. É sobre o sentimento, é sobre a empolgação, é sobre isso, sobre o velho. golfinho. Saca? Então, tipo, é sobre o golfinho. Não, o golfinho nadando até o segurança mesmo com o mar rachado é sensacional, né? Mas Muito aí boa. depois vira tudo e já vira Não, mas fica pelado. mas como... Só queria complementar o que a Helena falou, que foi bem legal, a questão da conclusão, né? Que, Muito bom. velho, fechamos um ciclo. Aqui o Araki fechou um ciclo da vida dele. E ele terminou, na minha concepção pelo menos, eu sinto que ele termina agora de escrever de uma maneira que ele escrevia e ele parte pra um novo jeito, mas ainda é Jojo, né? Só que eu sinto que foi perfeito a finalização. E uma curiosidade que, não sei, vocês devem ter percebido, né? Vocês lembram que lá na parte 3, o Boingo, ele não. ele anuncia a morte do Jotaro de uma forma que, tipo, tem um corte na cabeça dele. Não. E daí no Aham, ele morre, o Jotaro, ele realmente morre com um corte na cabeça, Olha, né? com um corte na Corta a cabeça. cabeça. Foda. Massa. Pô, ele conseguiu conectar os pontos, Brabo, né? né? Massa. Aceito. Isso é E massa, também, sim. outra coisa Isso é que eu achei bem legal é que teve muitas coisas que foram meio que homenagens, né, pra parte 3, né? Porque é uma das mais marcantes. A abertura da parte 3, ela é muito parecida com a abertura da... A abertura da parte 6 e a da parte 3, elas meio que se complementam, né? São bem São parecidas, né?
E cheio de referência de todas as outras partes, placas da parte 4, coisas da parte 5 e tudo mais, pra realmente fechar esse ciclo, né? Então, eu acho muito legal E isso. terminando ainda, eles ainda colocaram Roundabout como última última ending. ending. É. Foda A hora que demais. começou a tocar, eu fiquei, não, vai Ah, tocar. não acredito. Mostrando Vai todos tocar os Jojos e tudo mais. Cara, genial, mano. Sério, que eu ouvi aquele comecinho dela, a hora que tá rolando o anime ainda, eu ouvi o comecinho e fiquei, ué, ouvi certo? Muito bom. Cara, muito foi bom. legal, a hora que começou a tocar foi legal. Mas o Dude tocou num ponto legal, e eu quero ver se pra vocês vai se manter, que no final a gente sempre conclui o Cúpula Saga, né, pelo menos de Jojo a gente fez isso, Aham. onde a gente tá falando o que a gente mais curtiu, a ordem dos arcos aqui, né, cara? E a parte 3, ela cresceu muito em mim, tá? De um tempo pra cá, eu quero já falar o meu aqui, que eu botava a parte 3 lá embaixo, né? Mas hoje, cara, eu tô muito entre a parte 2 e 6 como as melhores. Eu não consigo definir, é sério. Eu não consigo, tipo... Talvez eu tivesse que reassistir, mas aí já é outra experiência, né? Então é difícil. Sim. Não consigo lembrar eu na É época. porque Jojo é igual um vinho, André. Ele... Quanto mais tempo Como passa, vinho. melhor Não, ele não. fica. Não, e outra coisa, cara, ele não sei se tem comida pra isso, mas toda vez que tu come de novo, tu vai gostar mais. Tá Exatamente. ligado? Sushi. Tipo, Exatamente. eu tenho certeza que se eu fosse ver de novo a parte 1, a parte 2, eu gostaria mais, muito mais. Eu tô revendo tudo com meu namorado. Aí, ó, pronto. Mas ele é a primeira vez? É a primeira Aí, vez ó, dele. então você já pode bater pra ver o que vai dar certo. Se vai dar certo ou não, né? Mas o... Não, Até cara, então é tá o tudo teste certo. final, tá ligado, por enquanto tá Helena? indo bem. Mas eu não consigo definir. Eu gostei muito da parte 2 quando eu assisti, mas parte 2 ou 6. Depois a parte 3. Então a parte 3 tava lá embaixo pra mim. Depois parte 4 ou 5. Também não consigo dizer qual que eu gostei mais. E por último a parte 1. Então, pra mim é essa ordem aqui. Eu queria ouvir... Então vamos fazer uma certa. Então, parceria 6, 2, 3, 4, 5, 1 pra mim. 6, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 1. Essa seria a minha ordem aí, mas eu não consigo definir certinho. Então, eu acho que depende muito, assim. Pô. Mas de ordem que eu gostei, e aí sem falar assim, Não, que tu gostou. produção... Não, que tu gostou. Que tu gostou. Não, que eu gostei. Então, a ordem que eu gostei. Primeiro a sexta, depois a quarta, depois a segunda, depois a primeira, Caralho! a terceira e por fim a quinta. Olha Eu acho que só. essa aqui é minha ordem O Giorno atual. Giovanna. Caralho, não coitado cresceu do em Giorno, mano. Não, eu não, Injusto. não tive tanta coisa assim com o Giorno. Cara, Butiará. Pra mim, já é diferente, porque ó, isso é o que é legal de Jojo. Cada pessoa tem um gosto diferente, né? Tipo, a ordem é sempre diferente. Não, isso não é só Jojo, tá? Não, mas Todo mundo Jojo... tem um gosto Não, mas pera aí um pouquinho, André. Pera um pouquinho, Hugo. Eu tô brincando. A questão é que o quê? Em Dragon Ball, geralmente, todo mundo adora mais a saga Freeza, por exemplo, né? Então tem uma unanimidade. One Piece também, entendeu? Tá. Então, ok, geralmente- entendi. Existe uma maioria. É. Tá, tá. Ok, Ó, entendi. vocês têm que ver o pessoal de Silver Run na internet que fica discutindo foda. se a parte 6 é melhor que a parte 7, e aí fica uma O que eu discussão mais ouço é que a assim, 7 é melhor. infinita. Mas assim, Até até o mais, atual entendi, momento, entendi. pra mim, né? Obviamente tem os meus motivos. A melhor parte até o momento pra mim é a 5. Eu gosto muito da 5 por causa dos personagens, não por causa da história. A 5 é qual? A do Giorno É Giovanna. do Giorno É da Giovanna. Roma, Giovanna. Eu gosto muito da parte 5. Isso, na Itália. Tá. A minha muito foto bom. é o Giorno na grande Só maioria que dos não. perfis de Notion, de Discord e tudo mais. É um otaku. Depois vem a 6, né? Depois vem a 4, depois a 3, a 2 e a 1. Assim, nessa ordem mesmo, tá? Então, eu acho que Stone Ocean me tocou bastante, mas não tanto quanto a parte 5, mas mesmo assim ainda são saldos muito positivos pra mim. Mas. Não é como se tu botasse a 1 lá embaixo que tu não não. gosta, né? Sim. É só porque tem que estar lá embaixo por causa que os outros estão em cima, né? Que os outros em cima. É isso. aí. Pois é, eu também gosto de todos. Exatamente. É. A galera sabe que vocês gostam, fiquem tranquilos. Mas, cara, vamos lá. E pra fechar de vez, então. eu aí... não falei a minha, Ah, mas tu não falou a beleza. tua? Não Então falei. fala, Hugo. Então fala, desculpa, velho. A minha vai totalmente contra. E se vocês virem os outros Cúpula Casts, eu continuo no meu primeiro lugar com a primeira. Pra Olha aí, ó. mim... Cara, não, e o pior é que eu não falo isso por meme, cara. É porque é a forma clássica de ela contar as histórias, porque eu sempre vi muito filme do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, e a forma, sei lá, de resolver Os e o final brucutus, Titanic... tu gosta dos brucutus dos homens Eu bombadões. gosto, tá ligado? Exatamente. E o final meio Titanic, cara, aquilo ali pra mim foi
tocou meu coração. Aquela parte tocou meu coração. Por isso que ela nunca vai... Acho que não vai sair no primeiro lugar. A sexta pode colocar em segundo lugar. Fica primeiro. A sexta foi muito bacana, eu gostei. Mesmo com esses pontos que a gente trouxe, mas eu acho que ela se sustenta muito bem. E o Pucci, pra mim, é um personagem fora do comum. Eu acho que até que ele ultrapassa Dio na minha mente como vilão, assim. Olha. Mas é 6, aí depois a 5, que é o pessoal da Itália ali, de Roma, né? Ali, os gangsters do Giorno Giovanna. Isso aí. Então e o é Bruno 6, Bucciarati. 5, 4, 3, 2. Então, 4, 2, 3. 4, 2, 4, 3. caralho. É. Dois botando a 3 lá embaixo, mano. Mas a 3 cresceu tanto no meu... Cresceu tanto em mim, cara. Não, mas agora, meus amigos, vocês estejam preparados que agora o bicho vai pegar. Agora, a partir daqui pra frente, o bicho pega. Pois é, eu ia te perguntar, Dude. Parte 7, ó o quadrinho tem ali, ó. previsão... O quê? O meu quadro do Silver Run. Parte 7, cara, tem alguma previsão de anime? Como é que tá Cara, essa parada aí? geralmente Já as tens partes de alguma coisa? Jojo, elas têm um espaçamento de 3 a 4... Não, 3 a 4 anos, dependendo, né? Mas Caralho! estamos com o Netflix, certo? Vai Daí continuar é aí essa- que está o problema, né? Porque, cara, já vamos abrir um espaço aqui pra comentar isso aqui, porque a Netflix, ela destruiu o hype de Stone Ocean, tá? Matou a Jojo Feira! Cara, ela matou a Jojo Feira porque, mano, sair essa loucurada de meter 12, daí passa, sei lá, Foi ruim. 6 meses mais 12, daí passa um tempo mais 12, mano, isso aí é assassinar o hype da semana, tá ligado? É muito Foi melhor ruim. tu fazendo uma data onde tu entregar um episódio por semana e tu deixar a semana pras pessoas falarem do episódio pra tua marca se propagar, é muito melhor do que tu enfiar 12, depois espera mais uns Entendi. meses 12 e tipo, porra, mano. Cara, concordo. Eu não gostei também Eu achei muito desse ruim. estilo de lançamento, assim, sabe? Eu acho que realmente Sem- matou. Sem contar que, retomando aquilo que a gente estava querendo falar, a Steph não é a mesma que a Steph que trabalhou na parte 5. A parte 5, todo mundo fala bem da animação. Nossa. A animação, a parte técnica realmente é de se admirar. Jojo tem designs de personagens extremamente difíceis de animar. Verdade. Então, precisa de muito tempo, precisa de uma produção que invista muito dinheiro. E a David Production é setorizada para isso. O problema foi que a parte 6, além de ser feita para um estúdio diferente da parte 5, teve muito menos tempo para ser feita. Aham. Então, entregaram algo de muito menor qualidade do que a parte 5 é. Eu fiquei muito desapontada, assim, muito decepcionada com a qualidade do que foi entregue. Mas, ao mesmo tempo, é Jojo, né? Não teria como não gostar. Bom jeito de finalizar o... Não teria como eu não gostar. Ah, Mas sobre a parte 7 em específico, eu tenho um pouco medo do que vai acontecer. Pra quem não sabe, é muito cavalo. Muito cavalo. E animar isso tudo vai ser muito vai ser difícil. Eu punk espero que demais, eles velho. entreguem daqui a 5 anos, se eles puderem. Porque querendo ou não, eles Já sabem pensou, que cara? eles sabem que a parte 7 5 anos. é um top 1, top 2 e pra grande maioria dos fãs. E querendo ou não, cara, eles não podem entregar algo desse nível que eles entregaram agora, né? Eles têm que saber. Acho que eles aprenderam também a lição, né? Eu tenho certeza disso, né? Que da maneira que foi entregue, acho que eles não vão repetir essa loucurada de novo. Será? Caralho, será que a já gente não vai sei. estar em 2028 aqui gravando parte 7 de Nossa, Jojo mas não com a exagera. saga, irmão? Não exagera. E será que eu vou gostar da parte 7? Caraca, 5 Ai, anos, ai. cara. Porra, é tempo, hein? mano. Eu espero que você, ouvinte que ouviu até aqui, cara, esteja aqui daqui 5 anos. Quando a cúpula estiver completando aí quase 10 anos de existência. Daqui 5 anos, no caso, né? Então, gente, muito obrigado pra quem ouviu esse episódio de Cúpula Saga até o final, mais uma vez. É um episódio mais longo, mas a gente sempre tenta conversar o máximo possível aqui, de modo que agregue, né? Espero Aham. que você também agregue. Comenta aqui embaixo, cara. Faz o seu comentário sobre a parte 6 de Stone Ocean. O que Perguntinha Jojo- relâmpago, né? O que você achou da Hã? parte 6 de Stone Boa, Ocean, boa. né? Perfeito. Comenta aí, cara. Deixa, capricha no comentário que se der tempo, a gente já vai ler hoje à noite. Hoje à noite vai ter a live, né? Então, se não entrar pra essa live, vai entrar pra próxima, né? Aham. Então, cara, capricha no comentário que você pode ganhar o mangá. Olha aí, cara, de graça, só escrever De um graça. comentáriozinho caprichado aí na seção de comentários do YouTube. Tem que ser no YouTube e tem que estar inscrito no canal, obviamente, tá, Uhum. gente? Então, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um abraço. Boa noite, boa tarde, bom dia, Falou. beijos. Falou! Como
Como é que faz? Toca o roundabout aí, Dude, pra nós. O Roundabout. Tan, 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 Roundabout, tan, né? taran. Tá, 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 tá.